Homens que ficam muito tempo em casa sabem que, com um pouco de estímulo, o pequeno irmão não fica ereto a qualquer momento. E você, que é especialista em luta de mãos direita e esquerda há 28 anos, está agachado na beira da estrada, vendo dois cães se exibindo, e sente que a cadela também está com a aparência desgastada. Quando estava prestes a perder o controle e querer meter o bedelho, de repente um aviso de ativação do sistema apareceu em sua mente, detectando que o hospedeiro usa o braço de Killing com maestria. Atende às condições de ativação do sistema mole, envie o comando de ativação para ativar o sistema, basta conquistar com sucesso uma senhora rica. Assim, 50% dos bens dela serão convertidos diretamente em propriedade pessoal do hospedeiro. Quando o hospedeiro optar por iniciar imediatamente, o sistema irá procurar, 24 horas por dia, mulheres ricas solteiras num raio de 500 metros ao redor. Você ficou furioso na hora, até um idiota saberia o que escolher. 10 minutos depois, você imediatamente pegou o relatório médico e foi ao restaurante ocidental encontrar a senhora rica para se apresentar. Nesse momento, dentro do restaurante, você olha para a mulher elegante à sua frente, de corpo alto e curvas graciosas. Um vestido de renda de alta qualidade realça perfeitamente as curvas exageradas, exalando uma aura de mulher madura. Uma aura serena. Você olha para essa mulher perfeita, difícil imaginar que uma mulher tão excelente saísse para procurar um garoto de programa. Jian Dayu, 28 anos. Desempregado. Neste momento, a mulher, com seus dedos finos e brancos, folheava calmamente os documentos na mão. Com gestos elegantes e descontraídos, ela olhou para mim com interesse, acenando levemente com a cabeça, parecendo satisfeita com meu corpo, e então examinou meus músculos firmes, achando que eu também era bonito. Ela disse diretamente, então não vou enrolar, vou te dar 100 mil por mês. Mas você precisa aparecer pelo menos uma vez por semana, e conversarmos no mínimo 3 vezes. Depois de dizer isso, ela me examinou da cabeça aos pés, com um olhar cheio de avaliação. Sem problemas, respondi com confiança, num tom sem hesitação. Ainda não terminei de falar, cada encontro não pode ser menos de meia hora. A mulher me olhou e enfatizou, isso não tem problema, né? Ela me encarou novamente. Fiquei paralisado por um momento, arregalei os olhos, quase não acreditando no que ouvia. Coçando a cabeça, respondi, acho que não tenho problemas com isso, provavelmente consigo. O que quer dizer com provavelmente? Então, quando você namorava, como era? Ela franziu a testa, confusa, me encarando. Eu nunca namorei antes, respondi, envergonhado, em voz baixa. A mulher à minha frente mostrou uma expressão de surpresa, que rapidamente se transformou em raiva. Você está brincando comigo. Você ainda é virgem. O que veio fazer aqui? Ela parecia furiosa por ter sido enganada. Levantou-se irritada, já pronta para ir embora. Nesse momento, entrei em pânico. Embora estivesse totalmente confiante quanto ao número de vezes, quanto ao tempo, não tinha tanta certeza. Afinal, sou virgem há 28 anos, e à minha frente, essa irmã mais velha madura e sexy, não só é incrivelmente bonita, como também é uma magnata de primeira. Moça, eu consigo fazer 5 flexões de braço de uma vez. E ainda mais 6 abdominais. Apressei-me em tentar reverter a situação, batendo no peito. Jurando, sem problemas, pode ficar tranquila. Ao ouvir minhas palavras, a expressão da mulher ficou momentaneamente confusa, sua respiração também se descontrolou. Depois de um tempo de hesitação e conflito mental, ela finalmente falou, eu não gosto de quem não tem experiência, continuou. E algumas pessoas parecem muito capazes, mas na verdade são só fachada, essas coisas não se veem só pela aparência. Suas palavras me fizeram começar a duvidar de mim mesmo. Rapidamente acrescentei, moça, me dê mais um tempo. Eu vou estudar sério, e quando voltar, com certeza te darei uma resposta satisfatória. Tentei mais uma chance. Vendo meu olhar sincero, a mulher à minha frente mordeu levemente os lábios vermelhos, suspirou e disse, tudo bem, vou te dar mais 3 dias. Dito isso, ela abriu sua bolsa Hermes, remexeu um pouco. Pegou um maço de notas e me entregou. Aqui tem 20 mil, use por enquanto. Considere como seu pagamento adiantado. Em seguida, com um tom frio, ela me alertou. Mas te aviso, não vá procurar mulheres obscenas, cuidado para não pegar alguma doença. Por fim, ela me encarou, com uma expressão ainda mais séria, por segurança. Toda vez vou te examinar. Se uma vez não estiver de acordo, acabou por aqui. Não nos falamos mais. Por dentro, não pude evitar de reclamar, essa mulher realmente me trata como uma ferramenta. Usando-me sem cerimônia. Xinguei em pensamento, mas no rosto ainda mantinha um sorriso radiante. Tá bom, entendi.
Peguei respeitosamente os 20.000, balançando a cabeça e sorrindo. A mulher, depois de falar, levantou-se e saiu andando, com passos decididos e elegantes. No metrô voltando para casa, segurando o grosso maço de 20.000 na mão, senti um misto de emoções. Só pude suspirar. Gente rica é arrogante, seja homem ou mulher. Quando se tem dinheiro suficiente, provavelmente se gosta de brincar de manter várias opções. E eu, olhando para mim, sou apenas um solteirão solitário. Ainda não sei o quão forte sou realmente. Só me preocupo em passar vergonha por falta de experiência. Preciso me tornar um homem de verdade rapidamente. Mas o próximo problema é, quem procurar? Arranjar uma namorada agora claramente não dá tempo. Também não posso ir a lugares indecentes gastar dinheiro. Nesse momento, no vagão do metrô, de repente ouve-se o grito de uma garota. Seu pervertido! O que você está fazendo? Eu me recomponho de repente e percebo que o vagão já está cheio de pessoas. O que eu faço não é da sua conta. O homem grita furiosamente, e em seguida ouve-se sua xinga ainda mais impaciente. Como não é da sua conta? A garota, com a voz trêmula de raiva e olhos lacrimejando, grita para ele. Você fica se esfregando em mim o tempo todo. Já foram várias vezes. O homem se defende com ar inocente. O metrô está lotado. O que posso fazer? Se você acha o metrô apertado. Ele não termina a frase. E acrescenta amargamente. Se tem capacidade, pegue um táxi. Se não tem dinheiro, não pegue metrô. O tom é cheio de sarcasmo. A garota finalmente não aguenta mais, envergonhada e furiosa, aponta para ele e grita. Você está claramente fazendo de propósito. Você tem coragem de tirar a mão do bolso? Assim que ela diz isso, todos os passageiros no vagão abaixam os celulares. Alguns até tiram os celulares para gravar, afinal, uma cena dessas é muito mais interessante do que ficar olhando para o celular. Nesse momento, de repente, o som de notificação do sistema soa na minha mente. Jim, detectado que ao redor do hospedeiro há um alvo que atende aos critérios. Nome, Ligia Lee. Patrimônio pessoal, 8.800 yuan. Se conseguir conquistá-la, receberá 4.400 yuan em dinheiro. E 6 pontos de atributos para fortalecimento. Alvo de conquista adicionado à lista do sistema. Hospedeiro, aproveite a oportunidade. Salve a bela donzela e se comporte bem. Ouvindo o aviso do sistema, fico um pouco confuso. Não era para ser um sistema de deitar e comer mole? Como alguém com apenas 8.800 yuan pode ser considerada uma mulher rica? A voz do sistema soa novamente, lembrando, hospedeiro, conquistar belas mulheres não só lhe dá recompensas em dinheiro, mas também pontos de fortalecimento para melhorar seus próprios atributos. O sistema explica. Esses pontos de fortalecimento podem tornar o corpo mais forte, melhorar a constituição física e prolongar a vida. E até melhorar certas habilidades especiais do corpo. O sistema complementa. Hospedeiro, só se fortalecendo continuamente poderá atrair mais mulheres ricas e conseguir deitar e comer mole melhor. Nesse momento, o tumulto no vagão já está cada vez mais caótico. Vêem-se 2 jovens garotas bonitas, segurando um homem todo vestido de preto. A cena parece bastante intensa. O homem mantém uma mão sempre no bolso. Não importa o quanto as garotas puxem, ele se recusa a tirar a mão. Nesse momento, o aviso de chegada à estação soa. No instante seguinte, as portas do vagão se abrem lentamente. O homem aproveita para sacudir violentamente a mão das garotas e sai correndo do vagão. Ele olha para trás, com um sorriso estranho no canto da boca. Com sua partida, de repente fica no chão uma poça de líquido parecido com ranho. Todos no vagão ficam atônitos, olhando boquiabertos para a cena. As 2 garotas ficam ainda mais assustadas e sem saber o que fazer com a situação. Quem imaginaria que em plena luz do dia encontrariam um comportamento tão pervertido? Obviamente, aquele homem é um reincidente. Não é a primeira vez que faz isso. Enquanto todos ainda não se recuperam. De repente, uma figura como um raio sai da multidão e salta no ar. Bam! Um chute forte acerta o rosto daquele homem. O homem recua alguns passos, cai no chão e solta um grito horrível. Em seguida, eu dou mais 2 socos, acertando bem na cabeça dele, e digo com um sorriso frio, quando você estava se gabando. Por que não gritou de dor? Cara, não bata mais. Por favor, pare de bater. O homem de preto implora rapidamente, com um rosto cheio de medo. Quanto você quer? Eu te dou. Está bem? Eu digo com ar de justiça. Você acha que ter 2 trocados é o máximo? Depois de fazer uma coisa vergonhosa como hoje, você precisa de uma lição, de um par de algemas. Depois de dizer isso, levanta o punho como se fosse bater. O cara entra em pânico e grita, cara, eu te dou dinheiro. 100 mil, que tal?
Eu arregalo os olhos e dou uma risada fria. Ele apressadamente muda de ideia. Não é suficiente? Então 500 mil também serve. Só peço que me solte logo. Fico completamente chocado, e só me resta pensar. Puta que pariu, essa situação me deixou boquiaberto. Até os pervertidos são tão ricos assim. Consegue oferecer 500 mil? Você poderia trocar de pessoa todos os dias para te acompanhar, e ainda sem repetir. Que maravilha! 500 mil é realmente uma tentação considerável. Levanto a cabeça e olho ao redor. Se não houver muitas pessoas por perto, talvez eu possa fingir que escorregou e soltá-lo. Esses 500 mil não são impossíveis de pegar. No entanto, assim que levantei os olhos, percebi algo errado. Muitas pessoas desceram do metrô de repente, todas com os telemóveis apontados para mim, filmando. Havia até 2 garotas na multidão a olhar para mim, cheias de curiosidade. Hesitei por 2 segundos. Depois, com uma expressão furiosa, disse: "Querem usar dinheiro para me insultar? Você realmente me julgou mal." Assim que as minhas palavras terminaram, a multidão a observar atrás de mim explodiu em alvoroço, com sussurros a surgir de todos os lados. Como muitas pessoas tinham gravado vídeos como prova, os polícias apenas fizeram um relatório simples. Acontece que aquele homem assediador era filho de um ricaço. Quando foi levado pela polícia, ele olhou para Jian Dayu com um ódio intenso e, rangendo os dentes, deixou escapar. "Espera e verás." O meu estado de espírito desabou naquele momento. Senti que não só tinha perdido completamente o prêmio de 500 mil, como também tinha sido odiado por um sujeito perigoso. Que prejuízo enorme! Enquanto eu me arrependia, de repente, ouvi o som do sistema. Jin. A simpatia de Li Jiali pelo anfitrião aumentou em 50. A simpatia de Li Jiali pelo anfitrião aumentou em 20. Atualmente, o valor de simpatia de Li Jiali pelo anfitrião é de 70. Faltam apenas 10 pontos para conseguir a reviravolta. Dirigi o meu olhar para uma rapariga na multidão, fixei-a por uns segundos e achei que ela me parecia familiar. Mas por mais que tentasse, não conseguia lembrar onde a tinha visto. Decidi perguntar diretamente: "Vocês duas estão bem?" De repente, uma das raparigas não conseguiu conter o riso e disse: "Jian Dayu. Não se lembra de mim? Eu sou a Li Jiali." Enquanto falava, levantou a franja, com um sorriso radiante no rosto, olhando para ela. Comecei a revirar a minha mente. Há 4 anos, quando se formou na universidade, eu confessei os meus sentimentos. A rapariga acrescentou, com um sorriso ainda maior. Ao ouvir isto, fiquei completamente atônito. No ano em que me formei na universidade, de facto, uma caloira do primeiro ano confessou-se para mim. Naquela altura, ela parecia insignificante, o corpo ainda não tinha desenvolvido, e eu nem lhe liguei. Virei-me e arrependi-me imediatamente, passando o dia inteiro num cibercafé. Mas quem diria que aquela rapariga se transformaria no que é agora? Mal podia acreditar nos meus olhos. Agora, a sua pele é branca e radiante, as curvas do seu corpo são graciosas. Os seus olhos têm um toque de sedução, mas também expressam um ar tímido. Se soubesse que ela ia mudar tanto, teria largado aquela mão solitária há muito tempo, sem hesitar. A propósito, irmão, hoje foi graças a si, senão não sabia o que fazer, disse ela, enquanto as lágrimas quase caíam. Nesse momento, a outra rapariga ao lado também não conseguiu evitar rir-se. Ao mesmo tempo, o sistema emitiu um alerta, detetada à volta do anfitrião uma pessoa elegível. Nome, Suuina. Ativos pessoais, negativos em 78. Sucesso na conquista, pode obter 6 pontos de aprimoramento. Condição física, boa, sem doenças. Suuina foi adicionada à lista do sistema. Que o anfitrião se esforce. Caramba, ainda há pessoas com ativos negativos? Sistema. Você está a gozar comigo? Ativos negativos também podem ser adicionados diretamente à lista? Sistema, você é mesmo fantástico. O sistema indicou, quando o nível de simpatia da pessoa-alvo atingir 80, 90 ou 95 ou mais. O anfitrião pode obter diferentes recompensas de cada rapariga. A diversidade feminina é o fator-chave para o anfitrião se tornar um comedor de comida mole perfeito. Está bem. Vou confiar em si mais uma vez. Olhei para as 2 jovens caloiras à minha frente, ainda assustadas. Pensando bem, este resgate heróico também foi um pouco direto demais. Nesse momento, um metro chegou. Protegi as 2 raparigas e voltei a entrar. O metro ainda estava cheio. Nós 3 encontramos um canto e agachamo-nos. As 2 raparigas encostaram-se cada uma num canto. Eu estendi os braços.
com uma mão a segurar a porta do comboio e a outra a agarrar o corrimão, mantendo as duas raparigas firmemente protegidas no meio. Fiz o possível para que elas se sentissem seguras. Elas sorriam com muita alegria, enquanto eu, no meu íntimo, esboçava um sorriso. O meu próximo objetivo é conquistar uma a uma. Derrubá-las uma a uma. Estas experiências tornar-se-ão pontos de experiência valiosos para mim. Assim que os pontos de experiência estiverem cheios, poderei encontrar a minha senhora rica e aproveitar a vida de descanso e desenvolvimento. Mas também sei bem que, para alguém que nunca namorou, navegar entre duas raparigas ao mesmo tempo envolve um enorme risco. Conquistar ambas é basicamente impossível. Por isso, entre as duas mulheres, preciso de fazer uma escolha rapidamente. Ligia Ali já teve uma queda por mim, e agora sua simpatia por mim já chegou a 70, sendo a mais acessível. Quanto a Suina, ela é apenas alguém que não conheço de todo. Além disso, Ligia Ali nunca teve namorado, o que me fez ainda mais decidido a concentrar-me nela primeiro. Assim, comecei a manter distância intencionalmente de Suina, enquanto aprofundava o contato com Ligia Ali, o que deixou Ligia Ali tão feliz que quase flutuava. O irmão por quem ela suspirava há anos apareceu de repente à sua frente e ainda a salvou. Ela conseguia sentir que o irmão também parecia ter sentimentos por ela, o que a deixava tão animada que queria atirar-se para os meus braços. Enquanto isso, do outro lado, Suina estava completamente frustrada. Ela não entendia por que, tanto em beleza quanto em corpo, ela era superior a Ligia Ali, mas estava sendo ignorada. Além disso, ela conhecia melhor os homens do que Ligia Ali, e também sabia melhor como atraí-los. Mas por que ela estava perdendo para mim? Não, eu preciso conseguir isso. Não há discussão sobre Ligia Ali. Ligia Ali, vamos embora. O irmão Jiandaio será nosso mais cedo ou mais tarde. O tempo agradável sempre passa rápido. Sem perceber, já tínhamos saído da estação de metrô. Conversando sem parar, acabamos chegando à entrada da escola delas. Ligia Ali sorriu e me convidou para a festa de aniversário dela depois de amanhã. Aceitei prontamente. Acompanhei as duas garotas até embaixo do dormitório feminino. Quando estava prestes a me virar para ir embora, Suina de repente perdeu o controle emocional. Ela me abraçou de repente, com a voz trêmula, disse: "Irmão, muito obrigada hoje. Se não fosse por você, eu já teria sido molestada por aquele homem nojento." Ela chorava encostada em mim. A sensação suave e macia contra mim fez meu corpo inteiro ficar tenso, como se estivesse segurando uma bomba prestes a explodir. Qualquer descuido e ela explodiria. Respirei fundo, tentando apagar o fogo que começava a arder dentro de mim. Toquei suavemente as costas de Suina e sussurrei para confortá-la: "Está tudo bem. Nana, não tenha medo. Tudo já passou." Enquanto isso, o rosto de Ligia Ali ficou extremamente feio. Ela nunca imaginou que sua melhor amiga, Nana, faria de repente um ataque para me abraçar. Meu Deus, o que está acontecendo? Sua mente ficou em branco, sem saber como reagir. Ela só conseguia ficar parada no lugar, vendo eu e Suina abraçados, sem conseguir dizer uma palavra, até que eu e Nana desaparecemos de sua vista. Ela finalmente voltou a si. Ligia Ali, com o rosto pálido, virou-se para Nana e disse: "Nana, por que você fez isso? Você sabe muito bem que eu gosto secretamente do irmão Jian. Ele finalmente estava disposto a me aceitar. Por que você se intrometeu? Você é minha melhor amiga." Ligia Ali questionou Suina com emoção, a voz cheia de raiva e mágoa. A expressão de Suina congelou na hora, claramente sem esperar que a normalmente dócil Ligia Ali a acusasse tão diretamente. Naquele momento, ela pensou com um sorriso frio: "O que você tem a ver com isso? Por que eu teria que ceder a você? Só porque sua família tem algum dinheiro, todo mundo tem que te obedecer?" Desta vez, o céu não está a seu favor, apesar de sentir desdém e ressentimento. Suina sabia bem que não era hora de romper relações. Ela precisava fazer Ligia Ali baixar totalmente a guarda, fingindo ser inocente e bondosa, para dar o golpe fatal no final. Pensando nisso, Suina rapidamente ajustou a expressão e assumiu uma aparência de dócil e indefesa. Os olhos levemente avermelhados, a voz com um toque de mágoa e desculpas. "Desculpa, desculpa. Eu estava muito emocionada agora há pouco, perdi o controle e fiz isso. Não foi de propósito." Ela baixou a cabeça para evitar o olhar de Ligia Ali, fingindo se arrepender e esfregando as mãos, com um tom cauteloso, como se realmente tivesse sido algo sem querer. "Desculpa, eu realmente não quis competir com você pelo irmão Jian." Suina, com expressão arrependida, não parava de se desculpar com Ligia Ali. "Sério, Nana? Você realmente não vai brigar comigo pelo irmão Jian?" Ligia Ali perguntou, ainda desconfiada. Claro que é verdade."
Suína acenou com a cabeça apressadamente, e até levantou a mão dizendo, posso jurar pelos céus. Dizendo isso, ela preparou os dedos para fazer o juramento. Ao ver essa cena, Li Jiali de repente riu. Naquele momento, toda a preocupação em seu coração desapareceu. Com um tom descontraído, disse, Nana, você me assustou agora há pouco. Achei que você fosse roubar o irmão Jian de mim. Haha, como seria possível? Ele não é o meu tipo. O rosto de Suína estava cheio de desprezo, com um tom de indiferença. Em forte contraste com a ingênua Li Jiali ao lado. Ela sabia muito bem o que realmente queria, contanto que alcançasse seu objetivo. Dizer coisas que vão contra o coração não é problema. Sim, o alvo dela é um filhinho de papai. O irmão Jian não parece ser rico, então claro que não seria levado em consideração por você. Li Jiali disse isso com um sorriso nos lábios, mas ao ouvir, a expressão de Suína mostrou um toque de desprezo. O irmão Jian sentiu imediatamente que seu orgulho havia sido pisoteado. Li Jiali, do que você tem tanto orgulho? Em termos de corpo, você é inferior a nós. Onde você me supera? Naquele momento, Suína decidiu secretamente que, antes do aniversário de Li Jiali, deveria alcançar seu objetivo primeiro. Cada lado tinha seus próprios planos, correntes ocultas. Depois de me despedir das duas garotas, caminhei sozinho para casa, com o coração muito alegre. Lembrando da cena anterior, foi a primeira vez na minha vida que fui abraçado por uma garota por iniciativa própria. Me senti radiante por dentro. O jeito de Suína há pouco me fez ter pensamentos confusos. As mulheres são realmente seres tão suaves e delicados como a água. Depois de amanhã é o aniversário de Li Jiali. Talvez seja a minha melhor chance. Quem sabe consigo deixar de ser solteiro. Tornar-me verdadeiramente um homem. Quando chegar à altura, vou procurar aquela mulher rica, Liu Yunjuan. Fazer com que ela entenda pessoalmente o que é um homem de verdade. Mas, olhando para o seu corpo e aparência, calculo que deve ter uma datação de pessoas atrás dela. Mas por que será que ela escolheu logo a mim? E o mais absurdo é que ela nem sequer quis a minha primeira vez online, de livre e espontânea vontade. Fiquei completamente desestabilizado mentalmente. Não me contive e gritei Jin. A voz do sistema soou de repente na minha mente. Detetada uma mulher rica aproximando-se do hospedeiro. Nome, Li Yanqiu. Patrimônio pessoal, 80 mil corresponde às condições de conquista do hospedeiro. Adicionada à lista de alvos. Fiquei paralisado. A minha mente rebentou novamente. Li Yanqiu. Não é a minha antiga professora principal? Sistema, não estás a armar-me uma ratoeira? Nesse momento, Li Yanqiu viu-me, franzindo ligeiramente a testa, disse. Jian Dayu, como é que vieste parar a escola? Li Yanqiu olhou para mim com uma expressão de surpresa. Culposamente, cocei a cabeça e sorri amarelo, dizendo, hehe. Professora Li, estava só de passagem, mesmo a passar. Jian Dayu, como estás agora? Onde é que trabalhas? Perguntou ela com preocupação. As proporções do seu corpo eram perfeitas. Ouvi dizer que o marido dela a traiu. Abandonou-a a ela e ao filho. Uma mulher tão excelente, como é que alguém não a valorizou? Li Yanqiu olhou para mim e perguntou, pensativa, já pensaste em arranjar um trabalho a tempo parcial? Fiquei surpreso por um momento e respondi, pode ser. Pode ser, continuou ela. O meu filho fez uma cirurgia recentemente. Rapazes que fizeram circuncisão, tu sabes como são. Tem o ego um pouco sensível. Queria que tu fosses brincar com ele. Cerca de 4 horas por dia. Dou-te 2.000. Que tal? Aceitei imediatamente. Pensei comigo, é só brincar com uma criança, é demasiado fácil. E além disso, ao contactar com mulheres ricas como a professora Li, não só posso ganhar dinheiro, como também posso ter ganhos extra. Ao ver que eu aceitei, Li Yanqiu rapidamente me enviou o endereço dela. Disse ela, podes vir amanhã. Depois de chegar a casa, virei-me na cama sem conseguir dormir. Pensava em como, de repente, hoje me tinham sido arranjadas 4 mulheres para lidar. Cada uma requer atenção e conquista. Parece que ter muitas mulheres também não é necessariamente bom. No dia seguinte, bem cedo, fui acordado pelo toque do telefone. Uma voz doce soou do outro lado. Irmão Jian, já acordaste? Vim ter contigo. Estou mesmo à porta do teu prédio. Sou a Suína. Depois de me vestir, desci as escadas. Assim que cheguei à entrada, vi a Suína, vestida com um vestido branco. Parada ali. As suas pernas, alvas e imaculadas, saltaram à vista, cabelo comprido a cair sobre os ombros. O seu olhar transbordava de expectativa. Não consegui evitar engolir em seco. Perguntei-lhe. Vieste procurar-me tão cedo. Aconteceu alguma coisa? Suína esboçou um sorriso.
Disse ela, nada de especial. Vim apenas trazer-te o pequeno almoço. Enquanto falava, tirou de trás das costas um saco de embrulho requintado, que continha pequenos pãezinhos recheados com estrelas. E acrescentou, esperei 1 hora na fila para os comprar. Ao ouvir isto, compreendi imediatamente. Suína estava a mostrar interesse por mim. A sua maquilhagem estava impecável. A roupa combinava na perfeição. Tudo parecia ter sido cuidadosamente preparado. Suína, eu planeava deixar-te em paz por enquanto. Mas já que vieste oferecer-te, então não vou ser delicado. Enquanto comia os pequenos pãezinhos que ela trouxera, olhava para ela, pensativo. Irmão Jean, estás livre hoje? Se não tiveres nada para fazer, vamos ao centro comercial. Suína sugeriu com um sorriso, os olhos cheios de expectativa. Obviamente queria um encontro comigo. De qualquer forma, só tinha de ir à casa da professora ali à tarde. O tempo era mais que suficiente. Além disso, a Suína já estava a ser tão proativa. Não tinha motivos para recusar. Então acenei com a cabeça, aceitando o convite dela. Pouco tempo depois, chegamos juntos a um centro comercial enorme nas redondezas, o Impression City. Suína enlaçou meu braço, inclinando-se ligeiramente, com um ar íntimo, fazendo com que os transeuntes olhassem com inveja. Ela puxou-me para dentro de uma loja de roupa de uma marca conhecida. Irmão Jean. As roupas desta loja são muitas e bonitas, a qualidade é excelente e ainda são muito elegantes. Suína disse animadamente, puxando-me para escolher roupas, mas meus olhos estavam fixos nos preços das etiquetas. Imediatamente meu sorriso ficou rígido, blusa 1.699, sapatos 899, calças 499, esse preço me deixou um pouco perplexo. Essa garota não é de família rica? Por que ela me trouxe a um lugar tão caro? Será que ela quer me fazer de otário? Enquanto pensava, ela sorriu e me entregou uma roupa masculina. Irmão Jean, esta roupa combina muito com você. Veja se gosta. Esta roupa custa 2.000 yuans. 2.000 yuans. Quase o valor de 2 meses de minhas despesas de vida. Mas nesta ocasião, tenho que manter a dignidade masculina. Eu apertei os dentes e forcei uma palavra. Gosto. Olhando para os 2.000 yuans que acabei de trocar com pontos de fortalecimento. Não pude deixar de suspeitar. Será que Suína é uma isca desta loja? Mas quando eu estava prestes a pegar o dinheiro para pagar, Suína pagou antes de mim. Fiquei atordoado e perguntei surpreso. Nana, por que você pagou por mim? Suína sorriu levemente e disse, irmão Jean, não tem problema. Eu quero gastar dinheiro por você, ela continuou, contanto que possa te ver feliz. Farei qualquer coisa. Ao ouvir isso, fui inexplicavelmente tocado por ela. Mas não pude deixar de pensar, ela não é uma mulher interesseira? Uma mulher interesseira deveria deixar os homens gastarem dinheiro com ela. Mas por que ela está gastando dinheiro comigo? Imediatamente consultei nos sistemas ativos pessoais de Suína. E vi que mostrava menos 96. Isso me deixou ainda mais confuso. Ela pegou meu braço. Sorriu e disse, vamos, irmão Jean. Não pense muito. Nesse momento, Suína segurava as roupas novas que acabará de comprar para mim, encostando-se carinhosamente em mim. Não pude evitar e disse, Nana, todo o resto a partir de agora, eu pago, entendeu? Desta vez, não brigue mais comigo. Está bem, irmão Jean. Ela se encostou feliz em meus braços. Em seguida, tomamos chá juntos e fomos comer um buffet de frutos do mar. Por fim, fomos ao cinema. A luz da sala estava fraca. Nesse horário, não havia muitas pessoas assistindo. Em assentos esparsos, estavam alguns casais. Estava passando um filme com um tema de amor sofrido, com um enredo muito emocionante. Suína estava chorando, lágrimas escorrendo pelo rosto como pétalas de pereira na chuva, aninhada firmemente em meus braços. Aproveitei para colocar a mão no ombro dela. No começo, não ousei fazer outros movimentos. Apenas a acompanhei em silêncio. No entanto, conforme o enredo do filme avançava, descobri que ela não mostrava nenhuma resistência aos meus gestos. Toda a atenção dela estava no filme. Parecia nem notar minha presença. Isso me deixou mais ousado. A pele dela era macia como balas qualquer. A sensação acelerava meu coração. Era realmente viciante. Não pude evitar querer ir mais longe. Então minha mão escorregou para baixo. Ela deu um pequeno grito de surpresa, mas logo se acalmou. Ser tratada assim por alguém de quem gosta, na verdade ela sentia vergonha e alegria. Ela achava que a relação entre ela e o irmão Jean havia se tornado mais íntima. Os 90 minutos do filme passaram rápido. Mas eu, do começo ao fim, não entendi nada do que o filme mostrou. Só sei que, embora o filme tenha terminado, eu ainda queria mais. Testei e disse a ela.
Nana, que tal encontrarmos um lugar para descansar? Está bem. Ela acenou com a cabeça, mas imediatamente balançou a cabeça com força, parecendo contraditória e envergonhada. Fiquei confuso, ainda mais intrigado. O que significa acenar e balançar a cabeça? Ela não pôde evitar perguntar: Irmão Jean, você não disse que tinha um trabalho de meio período à tarde? Suin ergueu o pulso e olhou o relógio, lembrando: já são mais de 3 da tarde. Bati na testa e me lembrei de repente que havia prometido ao professor Lee que hoje acompanharia o filho dela. Ainda é o primeiro dia, não posso falhar assim. Mas olhando para Suin na minha frente, meu coração relutava em partir. Hesitei, olhando para ela com um olhar ardente. Mas, Nana, nós. Antes de terminar a frase, minha mão não soltava a dela, meu coração não queria largar. Uma sensação de satisfação brotou em meu peito. Suina disse baixinho: vá logo. Não se atrase. Eu acenei com a cabeça e, por fim, virei-me para ir embora com relutância. A minha figura a afastar-se foi desaparecendo gradualmente da sua visão. Suin ergueu ligeiramente os cantos da boca, exibindo um sorriso de satisfação. Conquistar o irmão Jean tão rápido, Li Jiali. Como é que tu podes competir comigo? Nesse momento, um telefonema chegou. Ela baixou o olhar para o ecrã. Era Li Jiali a ligar. Está? Nani. Quando é que acabas? Já saíste a meio-dia. Agora já é tarde. Disseste-me para ligar ao irmão Jean e para manter o mistério. Do outro lado da linha, a voz de Li Jiali transparecia um pouco de impaciência. Estou enfiada no dormitório o dia inteiro. Se não sair para arejar um pouco, acho que vou acabar por criar bolor, disse Li Jiali, com um tom um pouco apressado. Suina esboçou um sorriso. Respondeu a rir. Lili, eu estou mesmo no Impression City agora. Vem rápido. Vamos aproveitar para comprar algumas coisas para o teu aniversário de amanhã. Ao sair pela porta do Impression City, senti-me leve como uma pluma, o coração cheio de alegria. Esta sensação. Seria este o sabor do amor? É realmente embriagador e viciante. Ainda por cima, a Suina já tinha prometido que esperaria por mim esta noite. Hehehe. Parece que esta noite posso mesmo ter sorte de comer frango. Embora o objetivo inicial fosse a Li Jiali, agora percebo-me que, na verdade, a Suina me faz bater mais forte o coração. Ela tem um corpo proporcionado, pele branca, delicada e macia. Até já testei isso antes. Ela é mesmo gentil e atenciosa, e sabe preocupar-se com os outros. Consegue trazer-me um enorme valor emocional. Que homem não gostaria de uma rapariga assim? Apesar de ter uma perspectiva um pouco diferente em relação ao consumo, ela não é daquelas que se vende por dinheiro. Caso contrário, como é que ela poderia ter se interessado por um tipo de família comum como eu? Agora, o nível de afinidade da Suina para comigo já chegou aos 75. Se me esforçar um pouco mais, terei a oportunidade de alcançar o sucesso. Nesta noite, cheio de confiança, entrei no carro e rapidamente cheguei à casa do professor Li Yankyu. Era a primeira vez que ia à casa de um professor, e sentia-me um pouco nervoso. Estava a hesitar se devia bater à porta, quando, inesperadamente, a porta se abriu por dentro. Li Yankyu ficou tão assustada que mudou de cor. Só quando me viu é que suspirou aliviada. Queixou-se. Jian Dayu, já chegaste e não bateste a porta? Assustaste-me. Entra, depressa, entra. Li Yankyu puxava-me calorosamente para dentro enquanto andava. Sorri, um pouco envergonhado, e disse: acabei de chegar também. Levantei o olhar. Nesse momento, a professora Li já tinha trocado a roupa de trabalho, tirado os óculos de armação preta, e ainda se tinha maquilhado de forma suave. O seu corpo era esbelto, com uma cintura fina, e o cabelo comprido e solto caía-lhe suavemente. A pele era branca e delicada, usava meias pretas nas pernas e uns sapatos de salto alto elegantes nos pés. Este visual acrescentava-lhe ainda mais um toque de charme de mulher madura. Por um momento, fiquei tão absorto que perdi o chão. Nunca imaginei que a professora Li, que normalmente usa roupa de trabalho na escola, pudesse ser tão encantadora e graciosa na vida real. Mas, pensando bem, se ela usasse esta roupa e fosse dar uma volta pelo dormitório masculino à noite, aqueles rapazes esfaimados como lobos provavelmente nem conseguiriam dormir. No dia seguinte, de certeza que o dormitório inteiro teria de lavar as cuecas todas juntas. Olhei para a professora Li, já pronta para sair, e não pude deixar de perguntar: professora Li, vai sair? A professora Li mordeu ligeiramente o lábio, exibindo um sorriso leve. Sim, hoje vou encontrar-me com um amigo. Li Yankyu sorriu e acenou com a cabeça. Depois, virou-se para olhar para Xuan, que estava na sala a brincar no telemóvel de cabeça baixa. Disse a Xuan: este é o irmão Jian de quem te falei.
Hoje vais brincar com ele, está bem. Xuan, porém, apenas continuou a brincar no telemóvel, sem sequer levantar a cabeça. Respondeu com um sim qualquer, mostrando-se completamente indiferente às instruções de Li Yanqiu. Li Yanqiu olhou para ele, impotente, e virou-se para sair. A professora Li abanou a cabeça, resignada, e disse: Jian Dayu, deixe o meu filho aos teus cuidados. A minha hora está a chegar. Tenho de ir primeiro. Se eu não conseguir voltar, encomendem comida para levar e comam. Eu acenei com a cabeça e respondi: pode ficar descansada, professora. Vá tratar dos seus assuntos primeiro. Ao ver Li Yanqiu sair apressada pela porta, e depois virar-me para ver Xuan, que ainda estava de cabeça baixa a jogar no telemóvel, não pude deixar de suspirar. As mães solteiras têm uma vida mesmo difícil. Por curiosidade, aproximei-me para ver que jogo a criança estava a jogar, e descobri que era o Rei dos Gloriosos. Estava vendo aquela jogada desajeitada e não consegui evitar rir. O garoto levantou a cabeça insatisfeito, me encarou e perguntou: do que você está rindo? Será que você sabe jogar? Respondi com um sorriso: claro que sei. Eu sou o Rei Supremo, e você é só um de prata. Para provar meu ponto, disse ao garoto: vem, vou te mostrar. Em seguida, controlei o personagem. E, com uma jogada impecável, terminei a partida com 22-0. O garoto pulou de empolgação, gritando: incrível! Pacientemente, dei mais algumas dicas a ele. Mas ficar só jogando com o filho da professora também não dava. Aproveitando o ânimo dele, dei um incentivo e, realmente, ele ganhou motivação. Foi obedientemente fazer a lição de casa. No jantar, pedimos pizza. Enquanto comíamos felizes e ríamos, Li Yanqiu entrou pela porta, parecendo exausta. Ao ver aquela cena, seus olhos imediatamente se encheram de calor, e uma onda de emoção o invadiu. Eu também não pude evitar pensar: uma casa precisa de um homem. Naquele momento, a voz do sistema soou de repente: Jin. A afinidade de Li Yanqiu com o hospedeiro chegou a 60. O aviso do sistema me deixou aliviado. Levantei-me e disse com um sorriso: hospedeiro, continue se esforçando. A professora Li voltou. É melhor eu ir. Virei-me para Xuan e disse: Xuan, o irmão Dayu vai voltar para casa. Volto amanhã para brincar com você, tá bem? Xuan ouviu, fez bico e disse, cheio de relutância: já vai. De repente, Xuan segurou minha mão e disse com voz infantil: irmão, não vá. Fique aqui hoje. Pode dormir no meu quarto, ou no quarto da mamãe. Assim que ela falou isso, eu e a professora Li nos olhamos e ficamos vermelhos. A professora Li rapidamente disse: dá tchau ao irmão Dayu logo. Ele ainda tem coisas para fazer. Depois de sair da casa de Li Yanqiu, senti que ele estava parado na porta, olhando para mim enquanto eu me afastava. Seus olhos transbordando uma emoção complexa. Parecia relutante, mas logo reprimiu seus sentimentos, tentando voltar à realidade. Assim que saí do portão do condomínio, me senti um pouco irritado. O que houve com a professora Li? Usar as pessoas e nem pagar? Só de pensar que perdi meu dia hoje. Paguei o delivery do meu bolso, me esforcei e ainda saí no prejuízo. Já fiquei frustrado. O som do sistema soou de repente. Atualmente, a afinidade de Li Yanqiu com o hospedeiro é 70. Hospedeiro, continue se esforçando. Após conquistá-la, você receberá 800.000 yuans em dinheiro e 6 pontos de fortalecimento. Ao ouvir o aviso do sistema, não consegui evitar reclamar: Sistema, estou começando a achar que você está me enrolando. Até agora, várias mulheres já chegaram a 70 de afinidade, mas nenhuma passou dos 80. Será que essa recompensa é confiável? Não dá para ter uma certeza? E essa professora ali também. A afinidade sobe rápido, mas ela não mostra nada, como se estivesse me usando como um burro de carga. Usando e descartando. É uma grande perda. Quanto mais pensava, mais frustrado ficava. Nesse momento, o som de notificação do celular tocou de repente. Peguei e vi. Era Li Yanqiu me transferindo 5 yuans. Meus olhos brilharam na hora, fiquei super animado. Imediatamente mandei uma mensagem para Li Yanqiu. Professora Li, não combinamos 2 yuans por dia? Por que a senhora me deu tanto assim? Li Yanqiu respondeu: o resto é o dinheiro do delivery que você pediu. E também o dinheiro por ajudar Xuan com a lição. Pensei comigo, só levei o filho da professora para jogar o dia inteiro. Já estava me sentindo culpado por receber 2 yuans, e ela ainda incluiu o dinheiro da tutoria. No total, parece que esse dinheiro não é muito merecido. Além disso, quanto será que Li Yanqiu ganha por mês? Se eu ganhar 5 yuans por dia, num mês seriam 150 yuans. Se eu fizer isso por alguns dias, não vou acabar levando Li Yanqiu à falência?
Agora ela ainda me sustenta, mas e se um dia parar? Como vou me recuperar? Preciso estabilizá-la. Conseguir aqueles 800 mil não é fácil. Para fazer a relação durar, devolvi 2 yuans. Quando Li Yanqiu viu que devolvi, sua admiração por mim aumentou. Ela só me deu 5 yuans por gratidão momentânea, sem pensar muito. Agora, pensando bem, percebeu que sua atitude foi um tanto superficial. Li Yanqiu até começou a desejar me ver. Da próxima vez, com certeza vai preparar algo mais para me dar. Enquanto isso, eu estava refletindo um pouco. Mas eu tenho que encontrar a Suína. Só de pensar nela, sinto uma excitação inexplicável. No fundo, eu realmente devo algo a Li Jiali, mas quem mandou a Suína ser tão atraente? A Li Jiali ainda não teve tempo de mostrar o seu charme. Já estou completamente fascinado pela Suína. O que me deixa ainda mais animado é que hoje à noite ela já aceitou o meu convite. Hehehe, só de pensar nisso, mal consigo conter a minha excitação. Pego rapidamente o meu telemóvel para enviar uma mensagem à Suína, dizendo que saí do trabalho. Chego à sua escola daqui a uns 20 minutos. Prepara-te, não demoro muito. A Suína respondeu imediatamente, está bem, irmão. Espero por ti. Ao ler a mensagem dela, fico cada vez mais animado. Neste momento, o meu ânimo está mais alto do que nunca. Sinto que esta noite não vai correr mal. Durante o caminho, até o vento parece doce. O mundo inteiro parece envolto numa luz de felicidade. Sinto-me cheio de energia, como se tivesse tomado um estimulante. O meu passo também acelerou. Não demorou muito até chegar à porta da escola dela. No entanto, no instante em que desci do carro, vi um homem robusto, com cerca de 1,80 m e ombros largos, a puxar com força uma rapariga. A rapariga vestia um vestido branco e o seu rosto estava cheio de pânico. Irmão cabeçudo, eu só pedi 4 mil emprestados, não sabia que os juros cresciam tão depressa. Estou mesmo a tentar juntar o dinheiro. Por favor, dá-me mais alguns dias, implorou a rapariga a chorar. Mais alguns dias? Achas que ainda vou encontrar-te daqui a uns dias? Já não aguento mais esperar. Se queres mais uns dias, então primeiro vem divertir-te comigo uns dias. Eu adoro jogar com vocês, estudantes universitárias. Hehehe, disse cabeçudo com um sorriso lascivo. Com este tipo de rapariga universitária, pobre e vaidosa. Eles têm uma técnica, primeiro suave, depois duro, testando constantemente os seus limites até elas se renderem voluntariamente e se tornarem brinquedos. No entanto, cabeçudo reparou que a rapariga não estava a prestar atenção ao que ele dizia, mas sim a olhar na minha direção. Os olhos dela mostraram surpresa ao mesmo tempo. Irmão Jiao? O rosto de Suína ficou vermelho. A luz nos seus olhos foi se apagando gradualmente. Cabeçudo seguiu o olhar de Suína e viu, não muito longe, um rapaz bonito e forte. Ficou um pouco irritado. Porra, o que é que estás a olhar? Não te metas em assuntos alheios. Sai daqui para longe, seu merda, apontou Cabeçudo, fazendo uma séria advertência. No segundo seguinte, eu mostrei um sorriso amigável. Irmão, não te enganes. Só estou de passagem. Podes continuar. Fiz uma cara cheia de bajulação. Suína ficou completamente atônita. Irmão Jiao não me reconhece? Ele desistiu mesmo de mim. Caso contrário, o irmão Jiao, que é uma pessoa tão justa, ao ver-me a ser maltratada por um bandido, como é que poderia fingir que não vi? Ele deve ter ouvido tudo e está zangado comigo. Não quer mais ter nada a ver com uma rapariga sem vergonha como eu. Suína, Suína, tu realmente estragaste uma boa mão. O olhar de Suína escureceu. Ela sentiu que a vida não tinha mais sentido. Seu idiota, sai daqui, disse Cabeçudo com arrogância. Depois, virou-se para continuar a coagir Suína. No entanto, no momento em que se virou, ouviu-se um som de vento atrás dele. No segundo seguinte, sentiu um impacto pesado na virilha. Sob a força daquele pontapé, o corpo dele levantou-se. Depois, levou um soco forte na cabeça, que o derrubou no chão. Cabeçudo caiu no chão, a gritar de dor. Ele nunca imaginou que aquele miúdo fosse jogar sujo. E ainda por cima com tanta força. Ficou completamente atordoado. Eu, ainda sem me sentir satisfeito, dei mais 2 pontapés na cabeça do bandido, fazendo ver estrelas. Ele nem sabia o que estava a acontecer. Se não fosse pelo seu corpo de quase 150 quilos, não teria aguentado aquele golpe com toda a minha força. Desta vez, eu também não me contive e usei toda a minha força. Depois de uma série de socos e pontapés, parei quando vi que o bandido já não tinha capacidade de resistir. Aproximei-me de Suína, que estava completamente paralisada. Suína estava mesmo assustada.
Ela nunca imaginou que, depois de eu ter fingido recuar, atacaria de repente. Afinal, ele ainda gosta de mim. No seu momento mais humilhante e vergonhoso, Suina não conseguiu mais conter as suas emoções e atirou-se para os meus braços. Naquele momento, sentiu o peito do homem. Tão firme, tão confiável. Ela queria, para sempre, ficar aninhada ali. Jin. A afeição de Suina pelo hospedeiro aumentou em 5. Jin. Suina atualmente. A afeição pelo anfitrião atingiu 80. Estou calculando a recompensa da conquista, detectando que os ativos atuais de Suina são para pagar 7.500, então recompenso o anfitrião com 750 yuans. A pontuação de Suina é de 6 estrelas. Recompenso o anfitrião com 6 pontos de fortalecimento. Continue se esforçando. Ao ouvir o aviso do sistema, o anfitrião ficou atordoado. Conquistar a garota e pedir desculpas ao sistema 750? Mãe, mas isso é prejuízo. Porém, pelo menos recompensou 6 pontos de fortalecimento. Ano forte, ainda é aceitável. Mas quem é ele? Você está um pouco estranho. Perguntou a Suina. Um lampejo de pânico passou pelo rosto de Suina, mas logo ela suspirou aliviada. Então o irmão Jiao não ouviu nada. Irmão Jiao, eu também não o conheço. O Gug. Agora há pouco, recebi sua mensagem e estava esperando no portão da escola, e então fui alvo de um bandido. O Gug. Suina chorava como peras e flores na chuva, tão lamentável que dava pena. Hoje ela ia ser intimidada por mim. Suina disse, enquanto se aconchegava firmemente em seus braços. 2 lágrimas quentes escorriam. Você abraçava firmemente aquela maciez no peito. Num instante seu coração derreteu. Só havia carinho e mais carinho. Quando é que teria tempo para distinguir verdade de mentira? Seu moleque, você não tem ética. Está jogando sujo comigo. Espere aí, vou chamar gente agora. O cabeção, caído no chão, finalmente se recuperou um pouco. Furioso, começou a xingar alto, e então realmente tirou o celular para chamar reforços. Mas se ela não tivesse falado, teria sido melhor. Ao falar, piorou. No segundo seguinte, você logo se soltou de Suina. Com um chute, pisou no braço do bandido e arrancou o celular dele brutalmente. Au! O bandido soltou um grito horripilante. Você olhou para o número do celular, ainda não tinha discado. Puta merda, que dor do caralho. Au au, que porra você é? O bandido estava cheio de medo. Ela esqueceu? Nunca pensei que hoje, ao cobrar uma dívida, acabaria caindo numa armadilha, topando com um cara tão violento, e nem parecia violento pela cara. Ei, por que está sendo tão violento? Quer me matar? Seus olhos brilharam com um lampejo de ferocidade. Todos brilharam com um lampejo de ferocidade. O que, você, seu desgraçado, está mexendo com a minha mulher e ainda quer que eu te agradeça? Vendo você assim, o cabeção não pôde deixar de tremer. Irmão, hoje foi um grande mal-entendido. Eu não sabia que ela era sua namorada. Mas ela precisa pagar um pouco da dívida que deve. Senão, não vou conseguir dar satisfação quando voltar. O cabeção sugeriu andar? Só se for para se render? Afinal, o chefe dele ainda estava esperando o dinheiro dele voltar. Se fosse assim, você levando a mulher embora. Hoje não daria para cumprir a tarefa. Sem dinheiro, sem a pessoa, e ainda tendo sido surrado. Como dar satisfação ao voltar? O chefe ia tirar metade da minha vida. As palavras do bandido eram sem sentido. Ele estava prestes a perguntar claramente, mas foi interrompido por Suina. Que dinheiro? Quem te deve dinheiro? Irmão Jiao, não dê ouvidos a essa besteira. Vamos embora rápido. Suina estava nervosa. Enquanto falava, puxava você, fazendo gesto de ir embora. Moça, você não pode negar a dívida. Você mesma assinou o documento. Como pode não reconhecer agora? O cabeção disse, cheio de indignação. Você arregalou os olhos, incrédulo. Irmão Jiao, vamos rápido. Vamos rápido. Suina puxava você, perdendo o controle emocional. Mas você a afastou com força. Mostre o contrato de empréstimo para eu ver. Seu olhar era afiado, fixado no cabeção. O cabeção enfiou a mão no peito e rapidamente tirou um documento de empréstimo. Nele, estava escrito torto, com 3 caracteres, Suina. No segundo seguinte, bum! Você sentiu sua cabeça explodir instantaneamente. Seu olhar congelou na hora. O sangue do rosto recuou rapidamente. A mão segurando o contrato começou a tremer sem parar, as veias da testa saltaram. A respiração foi ficando cada vez mais rápida e pesada. Você se esforçou para não perder o controle. Sabia que nesse momento
Precisava se acalmar, se não resolvesse isso direito, poderia enfrentar problemas intermináveis. Quanto ela te deve? Você perguntou em voz baixa ao cabeção. 2.850? Mas, considerando que é você, irmão, me deu preço de custo, 6.000, e está resolvido, senão realmente não consigo dar satisfação. O cabeção olhava para o homem à sua frente, já um pouco assustado. Ele sabia que esse louco, no próximo segundo, poderia fazer qualquer coisa. Mas naquele momento, o homem estava surpreendentemente calmo. Certo, espere um pouco. Sua voz não tinha nenhuma emoção. Ele baixou a cabeça e começou a mexer no celular. Irmão Jean, não precisa pagar, eu mesma vou devolver o dinheiro a ele. Suína se aproximou para impedir você de transferir o dinheiro. Sai daí! Ele realmente não me ama mais? O coração de Suína sangrava, as lágrimas embaçavam sua visão. Você abriu o Alipay. Pegou todo o dinheiro emprestado do GB e transferiu o valor para o bandido no chão. Ele poderia não ter dado tanto, mas sabia que o cabeção tinha alguém acima dele, e se não desse uma satisfação, poderia atrair problemas maiores. Para ele, não era nada, mas se eles fossem direto para Suína. Eu simplesmente não consigo me proteger, se não conseguir pagar, troco por pontos de reforço. Valeu, irmão, valeu, irmão. Os olhos do bandido estavam cheios de gratidão, agradecendo repetidamente. Quem diria que esse cara, apesar de violento, era bem generoso. Legal, essa surra valeu a pena. Irmão, fique com o contrato de empréstimo. Podemos dar como quitados, certo? Disse com um sorriso bajulador. Você rasgou o contrato em pedaços. O bandido, vendo que seu objetivo foi alcançado, não disse mais nada e foi feliz em direção ao carro estacionado na rua. Espera. Nesse momento, você o chamou. Datou ficou tenso. O quê? Quer voltar atrás? Datou entrou em pânico. Sabia que não seria tão simples. Você tem fotos nuas ou algo assim? Você perguntou friamente. Datou abriu a boca, pasmo, e depois de 5 segundos, ele se recuperou. Não, irmão, isso não tem. Isso é um empréstimo legítimo. Datou explicou apressadamente, vendo a negação nervosa de Datou. Você começou a acreditar que não era um empréstimo com fotos nuas. Parece que as coisas não estão tão ruins quanto você imaginava. Mas esse bandido precisa ser intimidado de qualquer jeito. Pensando nisso, você assumiu uma expressão feroz. Datou, não importa como vocês operam, já te dei o dinheiro. Se alguém ousar importunar minha namorada de novo, vou atrás de você. Se não acabar com você, meu nome não é Jean. Você disse isso e deu um chute violento numa árvore pequena na calçada. Quem diria que, no segundo seguinte, a árvore iria cooperar e partir ao meio? Datou ficou paralisado de medo, depois de tantos anos na vida bandida. Nunca tinha visto um cara tão radical. Pode ficar tranquilo, não vai acontecer, não vai. Datou, assustado, balançou as mãos repetidamente, depois saltou desesperado para o carro, pisou fundo no acelerador. Um rugido soou, deixando uma nuvem de fumaça preta. O carro, como uma flecha saindo do arco, disparou para longe. Só então você, com dor, fez uma careta. Agachou-se e segurou o tornozelo. Droga, exagerei na pose. Queria só extravasar um pouco. Quem diria que, num chute de raiva, ia quebrar a árvore. Agora torce o tornozelo. A perna inteira está dormente, como se não fosse minha. Irmão Jean. Suína, vendo sua dor, percebeu que você não era um deus, mas um ser de carne e osso. Ela se arriscou para protegê-la hoje, mostrando que ela é importante para o irmão Jean. Entendendo isso, Suína enxugou as lágrimas e foi até você. Sentou-se no chão, colocou a perna do homem no colo e começou a massagear suavemente o tornozelo dele. Uma onda de calor invadiu seu coração, mas ainda assim sentia uma barreira. Ainda não conseguia aceitar essa Suína. Pensando nisso, você, com raiva, puxou a perna abruptamente do colo de Suína, com um movimento inesperado. Os dedos de Suína doeram, mas mais do que isso, foi o susto. Ela não esperava que você recolhesse a perna tão bruscamente. Olhou para você surpresa, irmão Jean. Suína quase chorou. Embora já tivesse chorado muito hoje, naquela hora você estava com a cabeça quente, não estava calmo como agora. Ela estava com medo. Sentiu que aquele rosto era estranhamente desconhecido, os olhos cheios de revolta, raiva, humilhação. Como se quisesse ver através dela completamente. Suína entrou em pânico, desta vez de verdade. Ela já podia imaginar que você ia desistir dela, então precisava continuar falando. Sem te dar chance de falar. Irmão Jean, não é o que você está pensando.
Naquela época, eu só precisava de dinheiro urgente, vi os anúncios na porta e fui até eles. Estou limpa. Pensei em pegar por alguns dias e devolver. Mas nunca imaginei que os juros subissem tanto, nunca consegui pagar. Enfim, irmão Jean, você precisa acreditar em mim, meu corpo é realmente puro. Depois da explicação de Suina, seu rosto continuou frio, sem mostrar nenhuma emoção. Vamos, vou te levar de volta ao dormitório. Suina ficou completamente atordoada, sabia o que significava. Voltar ao dormitório. Os dois já tinham combinado tacitamente ir para o hotel hoje, mas agora o irmão Jean disse que ia levá-la de volta ao dormitório. Isso significava que ele ia desistir dela. A luz nos olhos de Suina se apagou. Meia hora depois, Suina, deitada na cama do dormitório, se arrependia amargamente. Depois que o irmão Jean a levou de volta ao dormitório, ela foi embora sem dizer nada. Ela realmente estava decepcionada consigo mesma. Naquele momento, Suina só queria morrer. Preferia nem ter acordado naquela manhã. Preferia não ter levado o café da manhã para o irmão Jean. Preferia que ele tivesse recusado o encontro dela. Preferia ter sido mais reservada no cinema, não ter deixado o irmão Jean tão excitado. Se o irmão Jean não estivesse tão excitado, não teria chamado para sair naquela noite. Se o irmão Jean não a tivesse chamado à noite, ela não teria saído. Se não tivesse saído, como teria encontrado o cabeçudo? Se não tivesse encontrado o cabeçudo, nada do que aconteceu depois teria acontecido. Tudo, no fim das contas. Era porque ela estava com muita pressa. Queria conquistar o irmão Jean um dia antes do aniversário de Shen Jiali. E isso resultou na situação atual. Enquanto isso, na outra cama, Shen Jiali mexia no celular, rindo sem parar. Ela tinha visitado várias lojas de produtos para adultos hoje, comprado muitas coisas, e estava se preparando para se dedicar a você amanhã. Enquanto isso, você estava deitado na cama do dormitório, com o coração inquieto. Se você fosse um daqueles canalhas puros, não precisaria se preocupar. Poderia tratar Suina como um objeto de descarga, sem se importar se ela vive ou morre, desde que você se satisfizesse. Mas, justamente durante o dia de convivência, você desenvolveu sentimentos reais por ela. De repente, algo assim aconteceu. E sua mente simplesmente não conseguia processar. Nesse momento, Ding-dong, seu celular tocou de repente. Pegando o celular, viu que era uma mensagem de Shen Jiali. Irmão Jiao, você sabe dirigir? Você ficou confuso. Sei, sim. Por quê? Shen Jiali imediatamente sorriu de orelha a orelha. Que bom! Irmão Jiao, me mande seu número de identidade, por favor. Você olhou para a mensagem de Shen Jiali e ficou ainda mais confuso. Saber dirigir? Pedir o número de identidade? O que isso significa? As garotas de hoje em dia são tão diretas assim? Que carro é esse que precisa de identidade para dirigir? Você questionou Shen Jiali. Lili, que carro você está dizendo? Irmão Jiao, amanhã é meu aniversário. Que tal alugarmos um carro nós três e irmos passear na cidade antiga de Tonglu por um dia? Você olhou para a mensagem de Shen Jiali, envergonhado, coçando o pé. Putz, foi um mal-entendido. Perguntar sobre dirigir e pedir o número de identidade me deixou todo nervoso. Você franziu a testa. E de repente percebeu algo. Espera, Lili. Você disse nós três? Sim, irmão Jiao. Quero levar aquela garota. Ela é tão carente. Não sei quando. Ela arranjou um namorado babaca. Ela acabou de voltar muito triste. Deve ter sido machucada por aquele babaca. Vamos levá-la junto. Shen Jiali disse, sem perceber. Ao ouvir as palavras de Shen Jiali, você estremeceu. Será que o babaca que ela menciona sou eu? Depois de finalmente terminar a conversa com Shen Jiali, você não conseguiu dormir de jeito nenhum. Porque tinha um pressentimento de que algo grande aconteceria amanhã. Os três juntos, e ambos interessados em você. Qual delas você deveria favorecer? Era muito angustiante. Se fosse ontem, você teria escolhido Shen Jiali sem hesitar. Mas depois de um dia inteiro com Suina, ela também não era nada mal. Você se sentia muito confortável quando estava com ela. E o corpo dela era exatamente do tipo que você gosta. Se não tivesse acontecido o que aconteceu, seu exército branco já teria chegado às portas da cidade dela. Se as duas não se conhecessem, não haveria problema em pegar ambas. Mas, justamente, elas são melhores amigas. Isso torna tudo muito complicado. No dia seguinte, após se arrumar, você vestiu a roupa e foi ao campo de esportes. Lá, você olhou ao redor e viu aquela figura encantadora. Ela ainda usava um conjunto esportivo preto, como uma pantera elegante.
A aba do boné levemente abaixada, adicionando um toque de charme e mistério. O rabo de cavalo balançava para frente e para trás enquanto ela corria, cheio de ritmo. Suas longas pernas alternavam passos na pista, com uma silhueta extremamente cativante. E, Zhou Xian ainda está aqui. Nesse momento, Zhou Xian também olhou para você. Desta vez, os olhares dos dois finalmente se encontraram. No instante do encontro, em sua mente, a voz do sistema soou rapidamente. Jin-Dong. Sistema detectou uma bela moça que atende aos critérios. Escaneando dados da moça. Nome, Zhou Xian. Idade, 22 anos. Altura, 1,72 metros. Peso, 49 kg. Aparência, 95 pontos. Corpo, 94 pontos. Afinidade com o hospedeiro, 20. Patrimônio pessoal, 18,82 milhões. Jin-Dong. Zhou Xian foi adicionada à lista do sistema. Por favor, comporte-se bem. Você ficou chocado. Tão incrível assim? Na mesma idade, a diferença entre as pessoas é tão grande? Você abriu a boca de surpresa, mas lembrou que ontem estava usando sapatos com os dedos de fora, olhando furtivamente com um sorriso de escárnio. E ainda ficou um pouco envergonhado. Por isso hoje não deu atenção a Zhou Xian, apenas correu de cabeça baixa. Por que se esforçar tanto e correr tão rápido? Claramente estava quase uma volta atrás de Xiao Hua, mas agora, depois de menos de 2 voltas, já o ultrapassou. O que está acontecendo? Você deu um tapa na testa. Entendeu que foi por ter adicionado os 2 pontos de aprimoramento na agilidade durante o jogo de ontem. Parece que a agilidade não só melhora a velocidade das mãos, mas também a das pernas. Só não sei se vai aumentar aquela velocidade. Enquanto pensava nisso, sua energia parecia desaparecer mais rápido. Logo percebeu que algo estava errado. Quanto mais rápido, maior o consumo. Sua resistência claramente não estava acompanhando. Droga, agora Xiao Hua está bem atrás. Se eu parar agora, ele vai pensar que sou uma estação de rádio de novo. Isso não pode. Desta vez não posso deixar ele rir de mim. Sistema, me fortaleça 2 pontos em Constituição. Jin, aprimoramento bem-sucedido. Constituição agora é 20. Pontos de aprimoramento restantes, 0. No segundo seguinte, você sentiu uma corrente de calor estranha fluir pelo corpo, sentindo-se cheio de vitalidade. As pernas que estavam moles instantaneamente se encheram de força. Ah, você ficou radiante de alegria e, como um leopardo, disparou para frente. Correr agora era um prazer. Hehehe, Constituição 20 mais agilidade. 20 é realmente foda. Nesse momento, você era o cara mais estiloso do campo. Enquanto os outros corriam devagar, você estava na frente. Quando estava aproveitando ao máximo o prazer duplo de Constituição e agilidade. A voz do sistema soou de repente na sua mente. Zhou Xian aumentou a afinidade com o hospedeiro em 10. Zhou Xian aumentou a afinidade com o hospedeiro em 10. Zhou Xian aumentou a afinidade com o hospedeiro em 10. Atualmente, a afinidade de Zhou Xian com o hospedeiro é 50. Você ficou confuso com o aviso do sistema. Será que estou bonito demais hoje? Como a afinidade da irmã Zhou aumentou tanto assim? Pensando nisso, virou-se para olhar a posição dela. No entanto, por estar correndo rápido demais, tropeçou em algo e perdeu o equilíbrio, caindo pesadamente para frente. Com um estrondo, você caiu no chão, e a superfície áspera raspou a pele da sua mão, fazendo sangue vermelho escorrer. Em seguida, o joelho também raspou no chão. Felizmente, você era ágil, e com tanta velocidade, só sofreu ferimentos leves. Você inspirou fundo, sentou no chão exausto, desejando sumir em algum lugar. Mas foi então que viu uma mão incrivelmente macia, lisa e branca se estender para você, segurando um pequeno kit de primeiros socorros. Você ficou surpreso. Que mão bonita! Queria tocar para sentir. Quando ergueu a cabeça, era a irmã Zhou Xian. Sua mente estava cheia de pontos de interrogação. A irmã Zhou é do curso de medicina? Parece que não. Além disso, quem sai para correr de manhã carregando tantos medicamentos? Não é coisa de gente maluca? Ou será que ela sabia que eu ia cair? Foi ela quem colocou o obstáculo. Droga, uma beldade salvar um herói não precisa ser assim. Ela foi muito cruel. Quem aguenta tanta bagunça? Mas a irmã Zhou é muito bonita. Você está bem? A voz sonora e doce da mulher soou. Estou bem. Você disse, dando um salto de carpa e levantando-se. No segundo seguinte, gemeu de dor e caiu de novo. Só então percebeu que, embora o joelho estivesse apenas arranhado, sem grandes problemas, o tornozelo estava torcido. Ao ver sua situação, a irmã não segurou o riso, tapando a boca e rindo. O sorriso era como uma brisa suave na primavera.
aquecendo o coração, e você ficou hipnotizado, esquecendo a dor na mão. A irmã ficou um pouco envergonhada com seu olhar. Cuide você mesmo do ferimento. Vou indo. Zhou Xian disse, entregando tudo o que tinha nas mãos para você, e correu em direção à saída com o rosto vermelho. Sobrou apenas você sozinho, confuso. Irmã Zhou, você não vai tratar meu ferimento? Que irresponsabilidade! Enquanto isso, Zhou Xian só parou depois de correr para longe do campo. Na verdade, ela estava pensando em como entregar as coisas. Agora que conseguiu, está tudo bem. Ontem à noite ele viu seu ato de coragem e te seguiu até ver você levar a garota de volta ao dormitório. E depois, mancando, viu sua própria figura indo embora, e de repente sentiu algo no coração. Ele foi comprar um monte de suprimentos médicos, mas ficou em dúvida sobre como entregá-los a você. De manhã, ele viu o jovem saltitante correndo rapidamente, o que o deixou surpreso. Ele parecia bonito e cheio de classe. Ele esperava que você percebesse sua boa intenção, mas o jovem nunca olhou para trás. Ele se sentiu muito decepcionado. Zhou Xian, seu cérebro está completamente enferrujado. Ele está bem de saúde, e eu quero dar remédio a ele? Estou desejando que ele se machuque. No entanto, no segundo seguinte, você realmente caiu no chão. Zhou Xian ficou ao mesmo tempo surpresa e feliz. Rapidamente, ela entregou os suprimentos médicos que já havia preparado de manhã em suas mãos e fugiu com o rosto vermelho como fogo. Você olhou para a figura de Zhou Xian fugindo, cheirou o perfume que ainda restava no saco das mãos da garota e sorriu satisfeito. Essa Zhou Xian é bastante cuidadosa, já tinha preparado os remédios antes de ajudar alguém. Quer dizer, mesmo que ela quisesse salvar o herói, não precisava ser assim. Esse tipo de plano é meio arriscado para a vida. Se você tivesse se machucado feio, no final quem sofreria seria você mesmo. TSK, TSK. Foi então que a voz do sistema ecoou novamente em sua mente, detectando que o hospedeiro completou um exercício revigorante, recompensando o hospedeiro com um ponto de fortalecimento. Atualmente, pontos de fortalecimento, 6. Você então se levantou cheio de energia. Embora estivesse um pouco machucado, seu coração estava radiante. Até a gelada e bela Zhou Xian, que era conhecida como a boneca de neve, tinha lhe dado um presente. Quem diria que durante 4 anos de faculdade, entre os que admiravam a beleza de Zhou Xian, havia muitos, incluindo vários playboys ricos. Até Sui Yixin, reconhecido como o garoto mais bonito da Universidade de Jianshen, foi recusado por ela. E agora, essa boneca de neve tinha tomado a iniciativa de lhe dar medicamentos. Dá para imaginar o valor disso. Você voltou feliz da vida, segurando um grande saco de suprimentos médicos. Quando chegou na frente do dormitório, avistou uma figura deslumbrante. Ela usava um vestido leve, como a flor mais radiante da primavera, balançando suavemente ao vento. O rosto da garota era lindo, sobrancelhas como montanhas distantes, olhos como águas outonais, cílios longos levemente curvados. Ela andava de um lado para o outro na entrada do prédio, olhando de vez em quando para dentro. Era Shen Jiali. Ah, Lily, o que você está fazendo aqui? Você perguntou, um pouco curioso. Irmão Jian Ao. Ao ver você, Shen Jiali imediatamente sorriu como uma flor desabrochando. Ela correu em sua direção. Ah, irmão Jian Ao, por que você está voltando de fora? Shen Jiali perguntou, um pouco confusa. Ah, fui correr um pouco no campo. Você explicou. Nossa, irmão Jian Ao, você é incrível. Eu e Naina também queríamos nos exercitar todos os dias, mas não conseguimos acordar cedo. E você conseguiu persistir por 4 anos. É realmente impressionante. Shen Jiali disse, com um olhar admirado. Então, sorrindo, ela tirou de trás de si um pacote de comida. Quando você abriu, viu que continha pão frito, bolinhos de massa, pãezinhos, crepes, panquecas, mingau de arroz preto e leite de soja, tudo em grande quantidade. Tanto assim, seus olhos se arregalaram. Isso não é só para uma pessoa. Dá para 4 pessoas no dormitório comerem à vontade. Shen Jiali ficou um pouco envergonhada. Irmão Jian Ao, é a primeira vez que compro café da manhã para você. Não sabia o que você gosta, então comprei um pouco de cada. Da próxima vez, quando souber, não comprarei tanto. Ela disse, um pouco envergonhada. Ha, tudo bem. Parece que meus colegas de quarto vão ter sorte. Você riu abertamente. Estendeu a mão e pegou o enorme saco de café da manhã. Se eu levar isso agora para o dormitório, eles não vão me chamar de pai na hora. Irmão Jian Ao, o que aconteceu com sua mão? Foi então que Shen Jiali finalmente notou a palma da sua mão sangrando. Ela mostrou uma expressão de preocupação. Nada, foi só quando estava correndo. Que caí sem querer. Você disse,
sorrindo e agindo como se não fosse nada. Ah, como pode dizer que não é nada? Está sangrando. Como pode dizer que não é nada? Chen Jiali, com o rosto cheio de preocupação, pegou sua mão ferida. Vamos, irmão Jiao, vamos rápido ao hospital para eles fazerem um curativo. Ela segurou sua mão, quase chorando de tanta preocupação. Não precisa, Lily, esse machucado é pequeno, não precisa de hospital. Eu já desinfetei. Sozinho, assim que cicatrizar estará bom. Você rapidamente acenou com a mão. O lugar que você menos gosta é o hospital. Chen Jiali fungou, com o nariz vermelho. Irmão Jiao, não quero que você se trate assim no futuro. Isso me dói. O rosto dela estava cheio de preocupação. Os dois se sentaram em um degrau. Chen Jiali ajudou a fazer um curativo simples no ferimento. Irmão Jiao, eu nunca fiz curativos em ninguém antes. Ficou um pouco feio. Você não pode. Cale a boca. Chen Jiali disse meio sem jeito. Haha, tudo bem, Lily. Achei bem bonito. Você disse rindo, balançando a atadura na mão. Já é ótimo a moça ter feito o curativo para você. Não seja tão exigente. Fiquei feliz com o elogio. Hehe, irmão Jian, não precisa me elogiar. Sei se ficou bonito ou não. Chen Jiali piscou os olhos, com o rosto cheio de sol. Pena que aquela parte não estava melhor. Ela tem mãos habilidosas. O curativo deve ter ficado bonito. Chen Jiali continuou dizendo. Ao ouvir falar de Suyuna, sua expressão mudou ligeiramente, lembrando-se de ontem. Suyuna foi embora magoada. É verdade. Por que Suyuna não trouxe hoje para ele o café da manhã? Se fosse a Suyuna, ela entenderia bem o gosto dele. Não compraria tanta coisa. Lily, como ela está hoje? Você tentou disfarçar seus verdadeiros sentimentos, perguntando como quem não quer nada. Ah, Chen Jiali suspirou fundo. Irmão Jian, estava justamente querendo te contar, a Nana ontem à noite foi muito magoada por um idiota. Quando acordei às 7 ela ainda não tinha despertado. Perguntei, mas ela não quis me contar nada. Irmão Jian, quando formos nos divertir mais tarde, não podemos agir com muita intimidade. Tenho medo de que a Nana veja e fique triste. Chen Jiali disse pensativamente, claro, claro. Você concordou várias vezes. Não imaginava que essa garota, Chen Jiali, fosse tão compreensiva. Chen Jiali, ao ver sua reação, sorriu com cumplicidade. O irmão Jian tem um ar viril, e ainda é carinhoso e atencioso. Não é à toa que sou apaixonada por ele há quase 2 anos. Então, irmão Jian, volte primeiro e se arrume. O carro que aluguei deve chegar no portão da escola às 9h30. A gente se encontra no portão da escola, ok? Chen Jiali perguntou a você. Tá bom, então está combinado. Irmão Jian, então eu também vou voltar para me arrumar, e de quebra ver como a Nana está. Chen Jiali disse, acenando em despedida. Ah, espera, Lily, parece que tem alguma coisa no seu olho. Você disse, arrancando algo estranho do olho de Chen Jiali. Ai, irmão Jian, que sacanagem. Isso é a minha fita para olhos duplos. Chen Jiali disse, envergonhada, pegando seu punho pequeno e batendo levemente no seu peito largo. Quando você voltou ao dormitório com um monte de café da manhã? O mais velho, Wen Yujun, ainda estava dormindo. Esse garoto com certeza passou a noite paquerando alguma garota. O segundo, Li Yang, já tinha saído. Só o terceiro, Liu Lei, estava acordado deitado na cama mexendo no celular. Puta merda, quarto irmão. Você acordou cedo para comprar café da manhã. Liu Lei exclamou surpreso. Você deu um sorriso de canto. E então, ainda somos os melhores amigos do mundo ou não? Os melhores, credo. Liu Lei riu feliz. Beleza, te dou um copo. Agora estou no dormitório. Acredito que esses dois vão ficar o dia todo sem sair. E à noite vão para a Lan House. Ao sair, você até pegou o RG. Porque tinha o pressentimento de que hoje seria um dia fora do comum, e à noite também seria uma noite fora do comum. Passar o dia inteiro se divertindo com 2 garotas de quem você gosta, e no final não fazer nada. Isso seria impossível. Hoje, de qualquer jeito, tenho que conquistar uma. Se com tanta facilidade. Para conquistar 2 garotas, e não conseguir nenhuma, como é que vou viver de brisa? Melhor cortar logo o frango inteiro, e o sistema também pode dar de presente para o pessoal que está assistindo, já que só dá vergonha ao sistema. Depois de tomar essa decisão, você saiu do dormitório. Quando chegou ao portão da escola, Chen Jiali e Suyuna já estavam esperando. Você notou que Chen Jiali estava vestindo o mesmo vestido novo de antes, enquanto Suyuna não estava mais com o vestido branco de ontem.
mas sim com um vestido preto com detalhes rendados, um pouco mais maduro, com a silhueta alta, a cintura fina e as pernas longas e alvas, todos os seus pontos fortes em evidência. Nessa comparação, Chen Jiali parecia mais uma flor por desabrochar, uma garota ainda imatura, com um charme feminino completamente escondido. Se fosse para namorar na adolescência, você com certeza preferiria Chen Jiali, porque ela era pura como uma folha em branco. Mas agora, com 22 anos, você não resistia mais a garotas um pouco mais maduras. Irmão Jian, estou aqui. Chen Jiali acenou sorrindo para você, que estava distraído. Você se aproximou das duas, de perto, percebeu que Chen Jiali estava com a pele rosada e cheia de energia, enquanto Suyuna estava com o rosto abatido, os olhos vermelhos e inchados, claramente preocupada. Ela com certeza não dormiu bem ontem à noite, pensou você consigo. Nana, dá para refazer o curativo da mão do irmão Jian? Ele torceu o pé enquanto corria de manhã. Caiu e ralou a mão. Eu enfaixei de qualquer jeito, olha só, virou um bolinho. Dessa forma, o irmão Jian não conseguia dirigir. Chen Jiali segurou sua mão ferida e disse a Suyuna, um pouco preocupada. Suyuna mostrou um lampejo de surpresa nos olhos, olhando para sua mão enfaixada como uma pata de urso, e num instante um sentimento indescritível de culpa inundou seu coração, ao desenrolar o curativo pouco a pouco, revelando a mão ensanguentada e machucada. O coração de Suyuna sangrava. Dói? Eu não fui suficiente. Acabei prejudicando o irmão Jian. As lágrimas de Suyuna caíam como pérolas de um colar partido, pingando em seu ferimento, fazendo você estremecer de dor. Originalmente, se tivesse cicatrizado, estaria tudo bem, mas essas duas garotas não permitiram. Insistiram em enfaixar, e agora realmente dói um pouco, além das lágrimas salgadas de Suyuna, piorando ainda mais a situação. Quem eu provoquei? Primeiro Chen Jiali reclamou da sujeira. Depois eu mesmo trouxe o remédio, aí Chen Jiali insistiu em fazer o curativo. E por fim o ataque de lágrimas de Suyuna. Quem aguenta isso? Suyuna, não dói, pode vir sem medo. Você sorriu radiante e piscou para Suyuna, trazendo-a de volta à realidade. Por causa da presença de Chen Jiali, Suyuna só podia esconder seus verdadeiros sentimentos. Ela se conteve para não chorar, com lágrimas brilhantes nos olhos, e as palavras de preocupação em seus lábios foram engolidas à força, pois sabia que se explodisse naquele momento, Chen Jiali certamente desabaria. Ela não se importava de ser xingada, mas seria ruim se fizesse o irmão Jian passar por dificuldades. Hoje fui eu quem seduziu o irmão Jian primeiro, fazendo-se apaixonar por mim, e depois fui eu quem magoei o coração dele, causando-lhe grande dano físico e emocional. Como eu poderia suportar causar mais problemas ao irmão Jian agora? Além disso, eu nem sei se o irmão Jian já me perdoou, embora ele esteja sorrindo para mim agora. Mas quanto mais ele faz isso, mais culpada me sinto. Suyuna estava com o coração confuso, sem saber realmente o que queria fazer. Ela não tinha coragem de enfrentar você, e tinha medo de que Chen Jiali a roubasse de você, então hoje ela iria seguir os dois, sem parar. Finalmente Suyuna terminou de enfaixar sua mão, dando um belo nó no final. Felizmente, Chen Jiali pensava que ela tinha terminado o namoro. Então nunca suspeitou de nada. Uau, Nana, você é tão habilidosa. Não sei que homem tem tanta sorte de poder se casar com uma esposa tão bela e inteligente como você. Chen Jiali disse a Suyuna com admiração. Depois, de repente, lembrou-se de algo. Deixe aquele canalha de ontem para trás. Chen Jiali abraçou o braço de Suyuna e disse irritada. Lili, não fale mais sobre ele. O que aconteceu ontem foi tudo culpa minha. Foi merecido, realmente não é culpa dele. Ao dizer isso, Suyuna olhava para você. Eles entraram no carro. Só então você notou que as duas moças estavam puxando uma mala cada. A de Suyuna estava ok. Mas a mala de Chen Jiali era um verdadeiro gigante, difícil de levantar para o porta-malas. Lili, não vamos sair só por um tempinho. Por que trazer tanta coisa? Depois de colocar a mala com dificuldade, você perguntou curioso. Bem, é segredo por enquanto. Chen Jiali corou. Você abriu o GPS e viu que a distância até a cidade antiga de Tonglou era bem longa, cerca de 2 horas de viagem. E desde que tirou a carteira de motorista, quase não dirigiu. Sem dirigir, provavelmente levaria mais de 3 horas. O carro que Chen Jiali alugou era um BMW Série 7, avaliado em algumas centenas de milhares. Para você, que só tinha dirigido o carro de autoescola, era o carro dos sonhos. Os bancos de couro premium eram macios e confortáveis. A textura do volante era delicada e suave. O design do painel simples e imponente, cheio de tecnologia.
Ao dar partida, o motor emitiu um rugido grave e potente, como uma fera pronta para atacar. Ao dirigir na estrada, o sistema de suspensão filtrava completamente as irregularidades da estrada, tornando a condução muito suave. Se eu tivesse dinheiro, certamente compraria um carro assim. Você pensou consigo mesmo. Nesse momento, você dirigia. Shen Jiali estava no banco do passageiro e Su-hyun atrás de você. Você inicialmente pensou que as duas garotas escolheriam sentar juntas atrás, mas não esperava que Shen Jiali tomasse a iniciativa de sentar no banco da frente. E Su-hyun naturalmente sentou no banco de trás. Essa formação era óbvia. Shen Jiali já o considerava seu namorado, embora Su-hyun não gostasse disso. Não tinha escolha, pois o irmão Jiao ainda não a tinha perdoado. E não podia romper com Shen Jiali. Além disso, o aluguel do carro foi pago inteiramente por Shen Jiali. Embora tivesse algum dinheiro, agora não ousava gastar nada. Ontem, por causa de sua vaidade, acabou sendo agarrada por bandidos na rua. Agora, o pouco dinheiro no bolso era todo do irmão Jiao, que ganhou jogando. E deu a ela, e além disso, seus empréstimos foram pagos pelo irmão Jiao. Ela realmente não queria desperdiçar o dinheiro que o irmão Jiao conseguiu com tanto esforço. Além disso, ela agora tinha plena consciência de que já havia causado danos a você, e você já sabia disso. Seus antecedentes, se ele deixasse o irmão Jiao descobrir que ele é vaidoso e gosta de comparações, ele realmente perderia o irmão Jiao. Então agora ele só tem que aguentar, até ter dinheiro de verdade, para dar ao irmão Jiao, só assim ele ficaria feliz. Então, por enquanto, só resta aguentar. Irmão Jiao, você gosta deste carro? Shen Jiali, sentada no banco do passageiro, virou-se para perguntar a você. Ela já percebeu que você está dirigindo com muita alegria. Gostar? Claro que ele gosta. Você sorriu radiante. Brincadeira? Isso é um carro de centenas de milhares de yuans. Como não gostar? Então vou pedir para o meu pai nos comprar um carro assim. Shen Jiali piscou seus grandes olhos brilhantes, olhando para você, palavra por palavra. Seu pai vai nos comprar um carro? Você olhou para Shen Jiali surpreso. Sim, meu pai disse que quando eu me casar, ele vai me dar um dote de 200 mil. Além de um carro de luxo e um apartamento em Jianshen. Você é melhor que nós. Disse Shen Jiali, os olhos cheios de expectativa, como se já visse o futuro belo cenário. Até o nome dos filhos já estava pensado. Você ficou completamente chocado com as palavras de Shen Jiali. Lili, então quanto de dote seu pai vai pedir? Você perguntou curioso. Meu pai disse que, se a pessoa for boa o suficiente, ele não quer nem um centavo, afinal, toda a herança dele será para as crianças no futuro. E ainda disse que vai tratar o genro como um filho. Shen Jiali disse com um ar de orgulho. Então seu pai não tem outros requisitos? Você ficou animado com essa riqueza inesperada. Nesta época, encontrar um sogro tão sensato é raro. Embora ele ainda não fosse seu sogro. Lili, então seu pai não tem outros requisitos? Você coçou a cabeça inquieto e perguntou. Shen Jiali ergueu a cabeça e pensou um pouco. Na verdade, não tem muitos requisitos. Na verdade, não tem muitos. Só que o pai exige que a pessoa me ame, e que não se afaste deles no futuro. Tem que ficar em Jianshen, e também que pelo menos um dos filhos tenha o sobrenome dele. Você ficou em silêncio. Bem, realmente o mundo dos ricos não é tão simples. Isso não é basicamente um genro que mora com a família da esposa? Pensando nisso, você deu um sorriso leve e parou de responder Shen Jiali. Realmente, nenhum BMW é de graça. Enquanto isso, o coração de Su-hyun, no banco de trás, ficou gelado. Ela sabia que a família de Shen Jiali era rica, mas não imaginava que fosse tanto. Comprar um carro de centenas de milhares de yuans na hora, sem pedir dote, e ainda com casa e dote. Isso, Su-hyun nem ousava imaginar, pensando na sua própria situação familiar, com muitos irmãos. Ela nunca foi bem tratada desde pequena. Depois de muito esforço para chegar à universidade, a mesada vinha quando lembravam. Quando não lembravam, não vinha. Seu pai ainda dizia, foi difícil te criar. Você tem que nos recompensar bem no futuro. Pelo menos no casamento, os 38 mil de dote. Não podem faltar nem um centavo, seus irmãos mais novos dependem de você. A pressão da família quase a sufocava, e foi por isso que Su-hyun desenvolveu uma personalidade que não aceita ficar atrás dos outros. Quanto mais forte sua autoestima, especialmente depois de conhecer Shen Jiali. O que Shen Jiali veste, ela veste, até melhor. Os cosméticos que Shen Jiali usa, ela também usa. No dia a dia, quando compra coisas ou convida, se Shen Jiali convida uma vez, ela certamente retribui.
Ela não quer ser superada por Chen Jiali, mas Chen Jiali tem uma mesada grande todo mês, enquanto a dela é muito pequena. O que fazer? Só pedir emprestado por toda parte. Ela pensou em pedir emprestado, mas sempre chega o dia de pagar, só não esperava que chegasse tão rápido. E numa hora tão inoportuna. Justamente quando ela e o irmão Jiao tinham combinado. Na verdade, ela tinha pensado em trocar o próprio corpo por dinheiro. Dizem que a primeira vez vale bem, e com seu corpo e rosto, poderia ter uma renda estável no futuro. Mas ela nunca conseguia decidir. Até te encontrar, percebeu como seus pensamentos eram tolos. Se quisesse no futuro casar com um homem simples, nem precisava falar. Podia fazer o que quisesse. Mas quando realmente encontra alguém que ama, descobre como é indigna. Nem preciso outro dizer nada, ela já se sente inferior. Apenas um simples sorriso, e o irmão Jiao já ficou abalado. Se realmente tivesse acontecido algo, como ela ousaria aparecer na frente do irmão Jiao? O resto da vida dela estaria realmente arruinado. Felizmente, sua virgindade ainda está intacta, senão ela já teria perdido completamente para Chen Jiali agora. Família não se compara, pais não se comparam. Se o corpo também se fosse, seria uma derrota total. Felizmente, ainda dá tempo para tudo. A viagem até a cidade antiga de Tonglu leva 3 horas de carro. Sem sono, mas também não cansada, Chen Jiali, no banco do passageiro, brincava com o celular. Logo adormeceu profundamente, enquanto Suina, preocupada e muito cansada, não conseguia dormir. Você dirige com total concentração, sem ousar se distrair, como todo motorista novato. De repente sentiu um friozinho tocando sua testa. Instintivamente, olhou para o lado. E então viu uma mão extremamente lisa e branca segurando um lenço umedecido, enxugando seu suor. Ao virar-se, deu de frente com o olhar cheio de preocupação de Suina. Sentiu uma onda de calor no coração. Olhei para Chen Jiali ao lado, já dormindo profundamente. Você não resistiu a tocar, mas também não ousava, então acariciou suavemente aquela mão delicada como um gesto de consolo. Suina, vendo sua reação, já entendeu que o irmão Jiao já não a culpava mais. As lágrimas não se continham, como pérolas de um colar partido, caindo sem parar. Você sentiu a mão de Suina gelada e ligeiramente trêmula. Olhou para trás e viu Suina ainda com o rosto banhado em lágrimas. Você sorriu levemente. Empurrou a mão de Suina de volta, indicando que ela enxugasse as próprias lágrimas. Esse sorriso entrou direto no coração de Suina. Depois de muitos dias de chuva, finalmente viu o arco-íris. Suina, emocionada, sorriu entre lágrimas, mas ainda se esforçava para não fazer barulho, com medo de que, se Chen Jiali acordasse, o sonho se desfizesse completamente. Ela olhou para seus lábios secos. Você não bebia água há muito tempo enquanto dirigia. Ela procurou no banco de trás, mas não encontrou água. Aproximou-se e deu um leve beijo em seus lábios. O toque suave e único de uma jovem fez seu coração vibrar. Nesse momento, um bi-bi-bi-bi-bi, a buzina de um caminhão soou. Chen Jiali, que estava dormindo, acordou assustada. Suina, assustada, recuou rapidamente. Tudo voltou ao normal. Ah, desculpe, irmão Jiao, acabei de adormecer sem querer. Chen Jiali, cheia de desculpas, perguntou preocupada. Eu não babei, né? Não, não, você fica muito bonita dormindo. Você esboçou um leve sorriso. Olhando para Chen Jiali, disse, sério? Chen Jiali abriu seus dois grandes olhos brilhantes, olhando para você incrédula, embora fosse resultado de uma camada dupla de fita para olhos e cílios postiços, ainda assim era muito fofo. Claro que é sério. Você confirmou novamente. Não acredito. Então, irmão Jiao, ele está falando a verdade. Chen Jiali se virou para Suina no banco de trás. É verdade, disse Suina, cobrindo a boca para rir. Rindo tão feliz assim. Com certeza é mentira. Vocês devem estar combinados para me enganar. Chen Jiali fez bico e disse, com a boca empinada e furiosa. Você e Suina trocaram olhares e ambos esboçaram sorrisos imperceptíveis. Agora que Chen Jiali acordou, Suina ficou completamente sem ter o que fazer, e também se livrou do peso na consciência. Deitada no banco de trás, adormeceu feliz. Você, em meio à conversa tagarela de Chen Jiali como uma cotovia, não conseguia sentir sono algum. Finalmente chegaram ao destino turístico. Irmão Jiao, vamos ficar neste hotel. Vamos deixar a bagagem primeiro. Chen Jiali pegou o celular e apontou para o endereço na tela. Disse a você, ficar em hotel. Você ficou meio confuso. Não viemos passear na cidade antiga de Tongli.
Por que mudamos para hospedagem? Chen Jiali sorriu, franzindo os lábios, sem esperar essa reação sua. Ah, irmão Jiao, a cidade antiga fica muito longe da nossa faculdade. Se viermos e voltarmos no mesmo dia, fica um pouco apertado. Além disso, dirigir não é muito seguro. E dizem que a vista noturna da cidade antiga é linda. E tem a rua de comida. Se voltarmos hoje, não vamos ver isso. Chen Jiali, com um sorriso radiante de felicidade, explicou sem parar. Na verdade, hoje era seu aniversário. Escolher a cidade antiga como local foi proposital, para passar a noite fora de forma tão descarada. E assim criar uma oportunidade de ficar a sós. Essa foi também a ideia das duas colegas de dormitório. Se fosse perto da faculdade, não teriam essa oportunidade. Afinal, esse tipo de coisa, se o menino não sugere, como a menina poderia tomar a iniciativa? Seria desprezada. Agora está muito melhor. Sair para se divertir, dormir fora, passar a noite fora. Ao ouvir Chen Jiali, você de repente entendeu. Porque essas duas garotas hoje cada uma trouxe uma mala. Então estavam preparadas. Ainda bem que você também tomou uma precaução e trouxe o documento de identidade. Senão hoje teria sido um idiota. Hehe, mas só que um novo problema surgiu para eles. Como 3 pessoas vão se hospedar? Normalmente, Chen Jiali deveria arrumar 2 quartos para as meninas e um para si mesmo. Esse seria o padrão. Se fosse um quarto para 3, isso seria puro devaneio seu. E além disso, morando 3 juntos, meu próprio trabalho simplesmente não poderia ser feito. Com o coração apreensivo, seguindo a localização que Chen Jiali colocou no GPS, você finalmente chegou ao lugar. Nesse momento, Suyuna também acordou. Os 3 desceram do carro, e você ajudou as 2 garotas. Ao pegar a bagagem, seu coração ainda estava inquieto, mas você notou que as 2 garotas estavam com expressões normais. Com isso, você deduziu que a questão de reservar o hotel. Essas 2 com certeza haviam combinado. Mas como elas planejaram aquilo, você simplesmente não sabia. Você puxava a grande mala de Chen Jiali com a mão direita, enquanto a esquerda era segurada por ela. Suyuna puxava sua própria mala pequena com a mão esquerda, e a direita era segurada por Chen Jiali. Assim, os 3 entraram no saguão do hotel. A recepcionista do hotel examinou os 3 de cima a baixo, balançou a cabeça com um sorriso e pensou. Os jovens de hoje sabem se divertir, mas disse em voz alta, Olá, o senhor tem reserva? Sim, tenho, disse Chen Jiali. Ela tirou o documento de identidade da bolsinha. Ah, olá, senhora Chen, certo. O senhor reservou 3 quartos com cama king size, não foi? A recepcionista perguntou a Chen Jiali, olhando fixamente para a tela do computador à sua frente. Ela acenou com a cabeça para Chen Jiali, mas você ficou confuso. 3 quartos? Como assim? Essas 2 amigas não vão ficar juntas? Além disso, essa senhorita Chen é tão generosa assim? Aqui é uma área turística. O preço de um quarto luxuoso com cama king size é 799, e ela simplesmente reservou 3 de uma vez. Pensando nisso, você não pôde evitar ter alguns devaneios de raposa. E a Suyu? Você viu que Suyuna estava com a expressão normal, sorrindo para você. Tudo bem, você também sabe disso. Então, é só ficar. Um leve sorriso apareceu no canto dos lábios de Chen Jiali. Depois de pegar os cartões dos quartos, os 3 foram para seus respectivos quartos. Meia hora depois, a porta do hotel de repente tocou. Você se sentou rapidamente e foi abrir a porta. No segundo seguinte, você ficou pasmo. Viu Chen Jiali na porta, vestindo um roupão de malha leve, com as pernas longas e brancas, quase cegando os olhos. Irmão Jiao, posso entrar? Sozinha, me sinto um pouco estranha. Chen Jiali, na porta, sorria como uma flor. Você, que nunca tinha visto uma cena assim, ficou um tanto atordoado. Pode. Claro que pode. Você já tinha perdido o controle da sua fala. Rapidamente, você deu passagem para Chen Jiali entrar. Ela, como se estivesse roubando algo, entrou rapidamente. Você espionou pela porta, viu que não havia ninguém nos corredores e que Suyuna também parecia não ter notado nada. Apressou-se a fechar a porta. Afinal, era sua primeira vez. Se Suyuna descobrisse, seria um desastre. Lidar com uma já era o suficiente, sem saber como seria. Ter que lidar com 2 ao mesmo tempo, você nem ousava pensar. Melhor deixar para depois. Ainda não é a hora. Irmão Jiao, o que está fazendo na porta? Por que não vem logo? Chen Jiali estava sentada no sofá individual do hotel, sorrindo como uma flor.
Originalmente, ela também estava muito nervosa, mas ao ver que você estava mais nervoso que ela, instantaneamente se acalmou um pouco. Você finalmente se recompôs e caminhou lentamente em direção a Shen Jiali. Irmão Jian Ao, depois de dirigir tanto tempo, você deve estar muito cansado, não é? Shen Jiali virou o rosto e perguntou a você. Um pouco. Um pouco, você confirmou, balançando a cabeça. Shen Jiali mostrou uma expressão de alegria. Então, irmão Jian Ao, sente-se aqui rapidinho. Deixe-me fazer uma massagem nos seus pés. Shen Jiali levantou-se do sofá pequeno e fez um gesto para você se sentar. Você vai fazer massagem nos meus pés? Você não acreditava no que ouvia. Será que eu ouvi errado? A mocinha que tem carro e casa em casa, mimada pelo pai como uma princesa, vai fazer massagem nos meus pés? Sim, irmão Jiao, não me subestime. Minha técnica é muito boa. Shen Jiali olhou para você com confiança e expectativa no olhar. Ela parecia já ter visto você se render à sua habilidade. Vendo essa cena, você só pôde sentar-se, com o pé atrás. A herdeira Shen Jiali sabe fazer massagem nos pés? Isso eu não acredito nem morto. Se fosse a Suil, eu até poderia acreditar um pouco. Com Shen Jiali, é completamente impossível. Você se sentou, ainda desconfiado. Shen Jiali ergueu suavemente o pé do homem. Ajudou-o a tirar o sapato. Para sua surpresa, Shen Jiali realmente sabia fazer massagem nos pés. A técnica era bastante boa, comparável a uma massagista profissional. Lili, você realmente sabe fazer massagem nos pés? Você disse, um pouco surpreso. A princípio, pensou que Shen Jiali fosse apenas apertar de qualquer jeito. Não imaginava que ela realmente tinha talento. Será que sua identidade de herdeira era falsa? Estaria ela tentando te fisgar? Não pode ser. O que ela ganharia com isso? Minha idade? O fato de eu não tomar banho? Ao receber seu elogio, Shen Jiali sorriu satisfeita. Claro que sim. Em casa. Eu sempre fazia massagem nos pés da minha irmã. Shen Jiali ergueu o rosto e disse, orgulhosa, olhando para você. Você achou estranho. Shen Jiali tem uma irmã. Então, irmão Jiao. Ainda não te contei, tenho uma irmã mais velha, a minha única irmã. A minha irmã é muito boa para mim. Ao falar da irmã, os olhos de Shen Jiali brilharam. Mas desde uma certa altura, ela começou a viver fora e nunca mais voltou para casa. Sempre que vou vê-la, parece muito cansada, fico com pena da minha irmã. Por isso, aprendi massagem na internet, e a minha irmã diz que eu massajo bem. Shen Jiali dizia com um sorriso cheio de felicidade, dava para ver que a relação com a irmã era realmente muito boa. Sorriste com compreensão. Lili, então na tua casa, tens mais irmãos ou irmãs mais novos? Não, sou a mais nova, só tenho uma irmã. Shen Jiali respondeu rapidamente. Tu sorriste e concordaste. Agora a situação estava clara. A família delas era de 2 filhas. Não admira que o pai Shen desse um carro, desse uma casa e um dote enorme. O importante era ficar em Jianshen. E ainda fazer com que os filhos tivessem o apelido Shen. Ouvia-se dizer que os ricos pensavam assim, ter um filho poderia dar origem a um filho pródigo, difícil de herdar a fortuna. Já ter filhas era diferente. Podiam escolher o genro elas mesmas, escolher pessoas excelentes para serem genros, garantindo assim a continuidade da família. Só que as exigências para o genro eram muito, muito altas. Por que teria a irmã dela fugido de casa? Provavelmente foi por causa das exigências excessivas da família. Pensaste para ti. A propósito, irmão Jiao, quando tiveres tempo na próxima semana, vamos juntos ver a minha irmã. Ela quer muito conhecer-te. Shen Jiali, enquanto te massageava os pés, olhou para ti e sorriu. Ao ouvir isto, ficaste um pouco perturbado. O quê? A tua irmã quer conhecer-me? Mas eu não conheço a tua irmã, disseste com uma expressão de grande surpresa. Irmão Jiao, não fiques nervoso. Tu não conheces a minha irmã, mas ela conhece-te. Shen Jiali, ao ver que estavas um pouco nervoso, disse a sorrir. A tua irmã conhece-me? Ficaste um pouco confuso. Conhecias a Shen Jiali há apenas 2 dias. Como é que a irmã dela te conhecia? Shen Jiali riu-se ao ver-te. Hehe, irmão Jiao, esqueceste-te? Assim que entrei na universidade, comecei a organizar tudo para ti. Naquela altura, jurei que um dia seria tua namorada. Por isso, tirei fotos e vídeos teus às escondidas. A minha irmã já sabia da tua existência há muito tempo. Shen Jiali disse isto com um pouco de vergonha. Falar sobre fotografar alguém às escondidas na frente da pessoa era um pouco perverso. Se não fosse ela ser uma rapariga, com a vantagem do gênero, com certeza seria considerada uma pervertida. O quê? Tiraste fotos minhas às escondidas? Ficaste muito surpreendido ao saber
que tinhas sido fotografado. Desculpa, irmão Jiao. Eu realmente não queria fazer isso, mas tinha tantas saudades tuas, não consegui evitar. Nunca mais vou tirar fotos. Chen Jiali ficou assustada e arrependida, a pensar por que tinha deixado escapar a verdade. Quem não ficaria zangado ao saber que foi fotografado às escondidas? Irmão Jiao, vou apagar já as fotos que tirei, disse Chen Jiali, aflita, estendendo a mão para pegar no telemóvel na mesa. O que valiam aquelas fotos comparadas com o verdadeiro irmão Jiao à sua frente? Se por causa disso ele viesse a odiá-la, de que serviriam tantas fotos? No entanto, no segundo seguinte, o braço dela foi agarrado pelo homem. Chen Jiali, naquele momento, olhou para ele com alguma surpresa. Irmão Jiao. Chen Jiali ficou sem saber o que fazer. Virou-se e viu o homem a olhar para ela com um sorriso. Deixa-me ver primeiro como ficaram as fotos. Disseste a sorrir para Chen Jiali. Chen Jiali não teve escolha, só te pôde mostrar o álbum. Folheaste as fotos uma a uma. Viste que eram selfies dela com Suyuna, ou fotos tuas tiradas às escondidas. Entre elas, estavas a comer na cantina, nas aulas, a participar em competições desportivas, e até mesmo quando voltavas da garantia de manhã. Em suma, todo tipo de fotos. Depois, encontraste uma onde tu e Chen Jiali estavam photoshopados a beijar-se. Parecia mesmo real. Chen Jiali, isso já é demais. Franziste o sobrolho e apontaste para a foto, dizendo com alguma irritação. Chen Jiali ficou petrificada. Desculpa, irmão Jiao, nunca mais faço. Chen Jiali estava quase a chorar de medo, sem ousar olhar-te nos olhos. Não esperava que o irmão Jiao ficasse tão zangado, e não sabia o que fazer. Se é para fazer, faz a sério. O que é isso de Photoshop? Disseste com um sorriso nos lábios. Sim. Chen Jiali não percebeu logo. O que é fazer a sério? No segundo seguinte, viu-te pegar no telemóvel e beijá-la. Clique asterisco, uma foto ficou guardada. Irmão Jiao, és mesmo chato. Chen Jiali tapou o rosto a arder, cheia de vergonha. Mas ainda assim não conseguiu evitar lamber os próprios lábios, e a atmosfera no local ficou estranha por um momento. Ambos se olhavam com carinho, tudo parecia parado, só se ouvia a respiração ofegante e o coração acelerado. Você não resistiu e puxou a mão de Chen Jiali, trazendo-a para perto de si. E abraçou a cintura fina da moça. Lili, nunca mais tire fotos escondidas de mim. Se quiser, tire na minha frente. Você sussurrou no ouvido de Chen Jiali, nunca imaginou que ela fosse uma garota tão leal. Depois de ter sido rejeitado por você, ela ainda insistiu. Nesta sociedade agitada de hoje, isso realmente é raro. Embora tirar fotos escondidas não seja legal, mostra o quanto ela gosta de você. Os olhos de Chen Jiali brilharam. Sério? Irmão Jiao. Chen Jiali piscou os olhos grandes, cheia de surpresa. Então, irmão Jiao, você não ficou bravo comigo agora? Você balançou a cabeça e sorriu. Jin, a afinidade atual de Chen Jiali com o hospedeiro atingiu 80. Calculando a recompensa da conquista. Jin, detectado que os ativos atuais de Chen Jiali são 8.800, então o hospedeiro recebe 880 yuans de recompensa. Chen Jiali tem uma avaliação de 6 estrelas. O hospedeiro recebe 6 pontos de fortalecimento. Continue se esforçando, hospedeiro. Ao ouvir o aviso do sistema, seu coração se encheu de alegria. Irmão Jiao, eu te amo demais. Chen Jiali, ao ouvir suas palavras, não conseguiu mais se segurar e se virou para beijá-lo apaixonadamente. Depois de um bom tempo, Chen Jiali finalmente se afastou, relutante, de quem a beijava. Ela murmurou envergonhada, embora você estivesse um pouco surpreso por dentro. Ainda assim obedeceu e se deitou de bruços na cama. Um sorriso surgiu no canto dos lábios de Chen Jiali. A propósito, irmão Jiao, você quer fazer uma raspagem? Chen Jiali perguntou de repente. Raspagem? Você achou estranho? Essa garotinha sabia fazer raspagem? Isso foi realmente inesperado. Raspagem é muito gostoso, a irmã adora quando eu faço raspagem nela. Chen Jiali disse com orgulho. Dava para perceber que era uma habilidade da qual ela se orgulhava. Tudo bem, você disse que queria experimentar. Quem nunca fez raspagem sente muita dor na primeira vez. Você não aguentou e gritou de dor. Lá fora, Suyuna ouviu tudo o que estava acontecendo. Embora Chen Jiali não tivesse mencionado nada sobre seu plano de hoje, ela ouviu tudo. Ela ouviu toda a conversa com a colega de quarto, além de uma série de coisas hoje.
Comportamentos estranhos de hoje. Qualquer um sabia que Shen Jiali estava tramando algo. Quando saíam juntos, sempre ficavam em quartos duplos. Desde quando ficavam separados? Não era para fazer algo escondido dela? Até aí tudo bem, afinal o irmão Jiao foi ela quem viu primeiro. E realmente tinha decepcionado o irmão Jiao ontem, deixando que ela levasse a melhor. O que Suyuna não conseguia aceitar era que o irmão Jiao estava sendo usado por Shen Jiali daquele jeito. Meu Deus, que absurdo! Shen Jiali, nunca imaginei que você fosse uma vadia sem vergonha assim. E eu ainda te tratava como uma donzela pura. Quem diria que você é uma ninfomaníaca? Suyuna rangia os dentes do lado de fora da porta. Os dois dentro do quarto. Claro que não sabiam o que se passava lá fora e continuavam com a raspagem. Mas foi nesse momento. Toque, toque, toque. A porta do hotel foi batida de repente. Olá, somos a polícia. Recebemos uma denúncia de que vocês estão praticando prostituição. Por favor, cooperem com a investigação e abram a porta imediatamente. A voz severa de um homem veio de fora. Os dois se assustaram. Você rapidamente ajudou Shen Jiali a vestir a roupa. Foi então que ela desceu para abrir a porta. Não imaginava que realmente eram os policiais, e esse interrogatório durou mais de meia hora. Até que você, com um pedido de desculpas, conseguiu se livrar dos dois policiais. No caminho de volta, você xingava sem parar. Porra, qual filho da puta fez a denúncia? Já estava nervoso por ser a primeira vez. E ainda por cima tanta confusão. Viu que eu trouxe duas garotas para o hotel e ficou com inveja, querendo me sacanear, né? Melhor você torcer para eu nunca descobrir quem é. Você voltava resmungando e xingando. A pobre Lili ficou com tanto medo durante o interrogatório que chorou. Agora, ao voltar, primeiro precisava consolá-la bem, para depois, quando ela não estivesse mais com medo, continuar o que estavam fazendo. Desta vez, não podia passar vergonha como da outra. Enquanto pensava, voltava. Ao passar pelo quarto 717, de Suyuna, parou um momento para verificar, confirmou que Suyuna não tinha notado nada, e então seguiu para seu quarto, o 716. Shen Jiali devia estar esperando por ele no quarto. Ao entrar, ele viu que ela estava realmente muito abalada. Shen Jiali nunca tinha passado por uma situação daquelas e estava chorando de medo. Depois de finalmente terminar o depoimento tremendo, o tio do chapéu percebeu que havia um mal-entendido e suavizou o tom. O pedido de desculpas foi feito, mas Shen Jiali já estava apavorada demais. A injustiça era tanta que ela não conseguia parar de chorar. Pobre Lily, seu coração estava cheio de compaixão. Lily, está tudo bem, você disse, andando até a cama e batendo levemente em Shen Jiali, que estava coberta pelo cobertor. Você a consolou em voz baixa, mas Shen Jiali não se mexeu, e você ficou um pouco confuso. Lily, se você não sair, vai sufocar. Você bateu levemente no cobertor novamente. Bateu em Shen Jiali, mas ainda não houve movimento. Se não fosse por ver o cobertor subindo e descendo, você suspeitaria que Shen Jiali tinha desaparecido. Se você não sair, vou fazer cócegas em você, disse você, estendendo suas garras. Dentro do cobertor. Hehe, realmente veio o riso da garota de dentro. Mas de repente você percebeu que esse riso era muito estranho e puxou o cobertor rapidamente. Ao tirar o cobertor da garota, no segundo seguinte você ficou completamente chocado com a cena diante de seus olhos. Era você? Você mal podia acreditar em seus olhos. Será que estava vendo coisas? Como é que quando você saiu, ainda era Shen Jiali debaixo do cobertor, mas quando voltou, se tornou Suyuna? Jiao, eu. Suyuna hesitou, com o rosto vermelho de vergonha, sem ousar olhar nos seus olhos. E a Lily? Você perguntou um pouco confuso. Jiao, a Lily. A Lily foi para o quarto dela. Suyuna respondeu hesitante, enquanto dizia isso. Ela não ousava olhar para você. Ah, a Lily está bem? Você ainda perguntou, um pouco preocupado. Embora perguntar sobre a situação de outra garota na frente de uma garota não seja muito sensato. Neste momento você não conseguia evitar, porque realmente estava preocupado com o estado de Shen Jiali. Você, como homem, não se importa, mas para uma garota, isso pode ser difícil de aceitar. A Lily está muito bem, já a consolei. Suyuna disse um pouco culpada. Ah, que bom, que bom. Você finalmente suspirou aliviado. Então era amizade íntima. Quando você saiu com o tio do chapéu, com certeza foi a boa amiga Suyuna, que ouviu o barulho e veio consolar Shen Jiali. Isso também é bom. Caso contrário, você realmente não saberia como consolá-la. Então, que bom que você estava aqui. Você exclamou.
Ao ouvir isso, Suyuna ficou ainda mais vermelha, envergonhada, sem saber o que dizer por um momento. Você ainda pensou que Suyuna estava envergonhada por ter sido elogiada? Hehe, por que está com vergonha? Você riu e tocou a bochecha branca e lisa de Suyuna. O de ontem foi minha culpa. Eu pensei sobre aquelas coisas, não posso culpar tudo a você. Antes, você não tinha ninguém. Ninguém para te apoiar, não havia jeito. Mas pode ficar tranquila, de agora em diante. Eu sou o seu apoio. Comigo aqui, ninguém mais vai ousar te intimidar. De agora em diante, se você precisar de dinheiro, é só pedir para mim. Vou ganhar muito, muito dinheiro para você gastar. Garotas como Suyuna, você sente uma vontade inexplicável de protegê-las. Ao ouvir isso, Suyuna não conseguiu mais se segurar, se jogou em seus braços e chorou desconsoladamente. Jiao. Desculpa. Jiao, eu te decepcionei. Suyuna soluçava sem parar. Você sorriu com compreensão. Bobeira. Já passou, já passou. Ontem eu só não consegui entender na hora. Quando voltei ao dormitório, pensei com cuidado. Desculpa, não vou mais fazer isso. Você acariciou suavemente a Suyuna macia em seus braços e sorriu. Mas assim que você disse isso, Suyuna chorou ainda mais alto. Então, pare de chorar, senão a Lily vai ouvir e vir para cá. E sinto que alguém está nos observando. Alguém acabou de denunciar eu e a Lily por prostituição. Não é irritante? Vamos tentar falar baixo. Você olhou seriamente para Suyuna e falou em voz baixa. Suyuna estendeu a mão para enxugar as lágrimas. Jiao. Na verdade, a polícia de agora fui eu que chamei.